craquete está gravando ele. A sala é sua e pode ficar aí o tempo que for necessário. Se não der tempo da gente olhar papéis para swing, hoje a gente olha amanhã, porque o que está bonito hoje vai estar mais bonito ainda amanhã, se for o caso, tá? Até porque a gente tem que esperar esse BOV aí realmente no diário, dar uma confirmada boa, porque apesar dessa alta de ontem hoje, pode ser um pulo do gato morto, né, para testar o FIBO de 50 e depois vir para baixo. Então, muita calma antes da gente sair montando carteira com o nosso suado dinheirinho ganhado aqui no day trading, tá bom? Galera, com vocês, o Weiler Júnior. Segue o baile. Nossa, depois dessa apresentação aí, fico lisonjeado. Que isso. O André, então você pode interferir a hora que você quiser também, fazendo perguntas. Às vezes você lembra de um assunto e quer, né, ressaltar, você pode também falar aí sem problema. Fechado, mas eu vou deixar o microfone mute para não te atrapalhar e eu vou tentar falar o mínimo possível para não só te desconcentrar, como também não tirar o foco da tua apresentação, tá? O foco agora é a galera aprender contigo, tá bom? Só se for uma coisa realmente muito legal, muito importante, que aí eu comento contigo, sei lá, com relação a você falar de Mark Douglas ou do Wolf, sei lá, enfim. Mas eu acho que não vai ser necessário, tá bom? Segue aí o baile. Beleza, então. Então, como o André falou, eu estou nessa lida aí com day trade já tem 2 anos. Na verdade, eu comecei em outubro de 2016 e eu vim de uma. Já contei essa história antes aqui na sala. Eu vim de swing trade, eu comecei a operar em 2007 e tive bastante êxito no começo com swing trade. Acho que eu peguei uma parte boa, ainda boa parte da alta do mercado, mas também tive um período de loss feio, né? Operando opções. Eu acho que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. E, e todo mundo que começa a perder procura instrução, né? É aquilo que o André fala nas etapas de desenvolvimento do trader, né? A incompetência inconsciente, quando o cara começa achando que sabe tudo, mas não sabe nada. Nem ele sabe que ele não sabe, né? Depois a incompetência consciente, quando ele descobre que ele não sabe, né? E eu logo me enfrentei com essa situação. E depois vim buscando conhecimento, fazendo curso, lendo livros. Como um servidor público concursado, né, eu estudei muito, sempre gostei muito de estudar, muito de ler. Então, ler para mim não é difícil. Esses livros como Martin Pring e outros livros grandes, volumosos, são pequenos perto dos livros de direito, né? Então, eu sempre tive muito prazer pela leitura e algo que eu identifico muito com o André a respeito do prazer da leitura e de biblioteca e de livros, né? A minha biblioteca nem se compara com a dele, mas eu estou aqui nesse exato momento em casa, na minha biblioteca, viu, André? Estou transmitindo aqui da minha biblioteca. É um prazer incomensurável, né? Pode dizer. Tá no meio de livro. E então, o que acontece? Eu comecei a estudar, lendo muitos livros, muito material de análise técnica, e o primeiro livro que eu li foi o livro do Alexander Elder, né? Acho que todo mundo começou por ele. E aí eu comecei a desenvolver uma estratégia muito simples de cruzamento de média com MACD, etc. E sempre fui muito bem sucedido. Quem já assistiu meu vídeo do diário já deve ter visto lá a minha primeira planilha, né? Uma planilha que eu usava para acompanhamento das minhas operações. E com o fracasso no day trade, né? Porque eu tentava aplicar as mesmas técnicas no day trade com índice e não funciona. E aí foi quando eu comecei a perder uma grana razoável e eu decidi, então, né, foi quando eu comecei a pesquisar material, sempre fui muito sozinho, né, sem ficar procurando conteúdo na internet, mas quando eu procurei, eu achei o canal do André e foi logo me identificando, foi quando eu comecei a fazer o curso dele, e foi quando eu entrei na sala, né? Na verdade, eu entrei em dezembro, mas como ele estava de férias, a gente só começou mesmo em janeiro. De lá para cá, eu vejo muita gente entrando na sala, né? O pessoal que entrou essa semana, entrou muita gente nova. Eu vejo mais ou menos as mesmas atitudes. Então, esse ciclo de aprendizado do trader, ele acaba sendo repetitivo em todo mundo, né? O pessoal que chega
empolgado, com muitas dúvidas, e eu posso garantir para vocês, principalmente vocês que estão chegando agora, né, que acabaram de fazer o curso do André de 30 horas ou de 50 horas, eu posso dizer para vocês que vocês vão aprender. Isso é fato. Em coisa aí de 2, 3 meses, vocês vão pegar o jeito do Trade System, do Tabajara, e vão começar, inclusive, a ganhar dinheiro, né? Mas essa é a questão, porque eu, no mês de janeiro de 2017, eu tive um mês meio no negativo, depois fevereiro mais ou menos no 0 a 0, mês de março eu já tinha um mês positivo, no mês de abril arrebentei a boca do balão. William, só um segundinho. Você tem o webcam aí para botar, para você falar mostrando o seu rosto? Ah, Tem. então eu acho que vê se Start vídeo. Estou mostrando o meu vídeo, mas como é que eu faço para mostrar o seu? Vê se Eu você acho que entra aí. você vai ter que me colocar como host. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu lá botar participantes. Whaler, more. Make host. Onde está make host? Make host, onde que eu faço isso? Esses dias apareceu minha fotinha ali, né? Apareceu? Apareceu a foto, não a minha câmera. Mas Câmera sua aí, ó. câmera, você abriu ela? Deixa eu ver aqui. Eu só tenho a opção do microfone aqui. Então, peraí, deixa eu ver se eu acho, se eu me viro aqui. Whaler, more. Vou botar você como. Vou promover você a palestrante, né? Não tem host, deve ser palestrante, aí você Deve bota ser. seu vídeo. Tá bom? Beleza. Pronto. Ah, Beleza. Start vídeo. deixa eu liberar. You cannot start the feed Não, eu tenho que because... liberar, acho que eu tenho que liberar aqui, mas eu boto o negócio em cima. Ah, make host, pronto. Make co-host, pronto. Yes. Aê. Eita, olha o cara. Muito bom. Eu já conheci ele, que eu já tive o prazer de almoçar com ele lá na Granja quando ele veio a São Paulo. Mas para quem não conhecia o homem, tá aí ele. Não é cabeça de bacalhau, ele existe. O dono do diário mais compartilhado do Projetos 10% existe, galera. Não é lenda. Segue o baile aí, Weiler. Deixa eu agora ajustar o chat aqui para eu visualizar sem... Legal, legal, legal. Lindo, lindo. Os caras estão retribuindo as piadas, né? Casado, muito bem casado. Agora virou telhado, tá tomando pedrada aí, cara. Então, até perdi o que eu estava falando, Deus me livre. Se apaixonou com a própria beleza. Segue o baile, vai. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Você entrou em janeiro de 2017 aqui na sala. É verdade, é verdade, é verdade. O que acontece então, galera? Todo mundo que começa, rapidinho aprende. Rapidinho você pega o Tabajara, né? Com as aulas do André, com as coisas que ele fala, de tanto você ouvir, você vai pegar. O que acontece é que você ganha confiança, né, no Trade System quando você percebe que as operações vão dar certo e você percebe que você pode ser lucrativo. E qual foi o meu erro no mês de abril? Exatamente, estourei a boca do balão. Qual foi o meu quarto mês de sala? Eu operava, né, com 5 minis. Eu comecei a operar com 15. E aí a destruição foi assim, prevista, né? Ela aconteceu em menos de 15 dias. Então, em 15 dias, eu acabei com o que eu tinha acumulado em alguns meses na sala. Todo o dinheiro que eu tinha recuperado, eu torrei, alavancado demais. E aí eu fui olhar, André, eu fui fazer meu imposto de renda esse ano, aliás, do ano passado. Eu estava observando o tanto de dinheiro que eu ganhei, mas eu fiquei com vergonha o tanto de dinheiro que eu perdi. Mas com vergonha, eu fiquei com vergonha, né? E então, aquelas operações de swing trade foram ótimas, foram excelentes, a gente fez no mês de janeiro. Quase 10%, né? Pois é. Mas não foi suficiente para segurar a onda, e aí eu acabei devolvendo
devolvendo tudo. Eu perdi toda a grana que eu tinha, fiquei com, sei lá, R$ 400 na conta, e aí R$ 500, alguma coisa assim, e eu tive que recomeçar com um mini, dois minis, né? E isso com 4 meses de sala. E aí, de 4 meses até mês de julho, até de abril a julho, mais ou menos, eu recuperei essa grana, perdi tudo de novo nessa mesma onda, né? Eu sabia ganhar, mas ainda não estava sabendo parar de perder. E aí, no mês de julho, né, eu tive uma conversa com o André, nós batemos um papo, e aí eu decidi diminuir bem a minha mão, minha exposição, tirei minha grana da corretora, e aí eu comecei a operar um mini. Foi quando eu acho que eu comecei a perceber o que é operar certo. Esses dias eu vi um rapaz aqui na sala falando que, não, acho que foi ontem, o cara falou, eu não consigo operar um mini. Sabe por que você não consegue operar um mini? Não consegue operar um mini porque você quer ganhar dinheiro. Quando você quiser ganhar dinheiro, você não vai conseguir operar um mini. Porque quem opera um mini, opera 10, opera 5, a questão é operar certo, né? E aí eu sabia operar, eu cheguei a operar 15 cheios, galera. Eu tive uma vez, eu falei, essa primeira perdida que eu dei, antes de eu zerar a conta, eu não vou operar no cheio, porque um gain no cheio de 2.000, três gains, eu zero o loss do semestre, né? Como teve um cidadão aí, acho que foi ano passado, que falou, André, tô feliz demais, tô feliz demais. Por quê? Porque não, eu zerei o loss do semestre com um trade. Imagina a alavancagem do sujeito, né? Esse loss do semestre poderia ter virado o loss do ano, de 3 anos, acabar com Não, todo. e aquele cara que tomou um loss num dia de R$ 3.000 e falou: acabou meu Natal, não vai ter ceia, não vai ter presente, minha filha, Eu tava me coitada, matar. R$ 3.000. Tudo bem, R$ 3.000 pode ser muito dinheiro para ele, né? Beleza, no dia seguinte ele tô todo feliz, fez R$ 72.000. Quer dizer, quanto. O que ele fez? Ele pegou grana, sei lá com quem, botou de margem na corretora, alavancou ao máximo e foi um dia que a gente pegou tendência, ele surfou a tendência comigo aqui e R$ 72.000. Só que na véspera, R$ 3.000 tinha destruído a vida dele. Né? E eu, na hora que ele falou R$ 72.000, fiquei tão feliz que eu não me toquei disso. A galera da sala que começou a comentar: pô, que loucura, brother. Como é que você fez R$ 72.000 se ontem você estava chorando por causa de 3.000? É Né? verdade. É uma alavancagem monstruosa, né? Então, depois que eu recuei, eu acho que foi quando eu entendi. E aí, nesse processo de aprendizado, o que eu fiz? Eu fui ler Mark Douglas, né? Deixa eu começar a exibir minha biblioteca aqui, André. Deixa eu exibir minha biblioteca. Mark Douglas. Cadê o Mark Douglas? Aqui, ele aqui. Para quem não conhece o Mark Douglas, esse é o Mark Douglas traduzido, tá? É o Trade in the Zone, que em português ficou Trading, atitude mental do trader de sucesso. Esse eu comprei na FENAC de Portugal. Exatamente, é o que eu comentasse. Quem quiser, só acha na FINAC de Portugal. Em 3 semanas Ele, está aqui, tá? ele é em português de Portugal, né? Mas dá para ler sem problemas. Tem o PDF circulando, mas né, eu gosto do livro físico também, porque eu acho que tem que honrar o autor. Então, depois de ler Mark Douglas, esse livro é mandatório, todo mundo tem que ler, as coisas começaram os nós começaram a se desfazer na minha cabeça, né, em termos de aprender gerenciamento de risco. Quando eu li Alexander Elder, ficou muito claro a questão do money, do 3M dele, né, de Mind, Method e Money. Então, eu tinha um gerenciamento rígido no swing trade, mas no day trade com índice ele não funciona. Não tem como você, às vezes, segurar 2%, né, numa operação. Não dá. Então, eu, eu sigo as regras do gráfico, né? A gente coloca stop técnico, etc. Então, é lógico que eu tenho um gerenciamento financeiro, né? Em pontos também que eu respeito. Eu quero ver se eu consigo falar um pouco sobre isso hoje também. Então, galera, o que aconteceu nesse ano? Mês de segundo semestre, eu fiz um semestre de recuperação na verdade, eu acho que a grande mudança mesmo, né, veio esse ano agora de 2019. Embora eu tenha muita experiência e esse lado meu professoral, vocês me veem participando do bate-papo, sempre ensinando alguma coisa, sempre falando. Na verdade, eu estou falando porque eu também estou falando para mim.
Então, não entendam essa minha maneira às vezes, responder perguntas ou interferir nas respostas do André como o sabichão. Eu não sou o sabichão. Não, na verdade, não sou. Assim Nem como... eu também, né? Ratifico isso que ele falou. O que eu tô aprendendo nesses 2 anos e meio de projeto com vocês, com os meus erros, continua cometendo erros, com os erros de vocês. Cara, você só consegue dar aula se você estiver preparado para aprender o tempo todo, né? Ensinar e aprender o tempo todo, senão não rola. Pois é, então, eu nesse intuito, né, de estar ensinando e estar compartilhando, é que eu venho falar com vocês, galera. De maneira nenhuma eu estou aqui para ser o melhor de todos, ou sei lá o quê. Eu cometo muitos erros, mas eu considero que eu estou me desenvolvendo. Então, eu sempre me comparo comigo mesmo. Se eu me comparar hoje comigo em outubro de 2017, a diferença é brutal, é brutal mesmo. Eu falo para o André, né? E quando eu brinco com ele, que eu amo ele, que eu quero, que ele é lindo, de alegria de poder compartilhar, né? Dele compartilhar o que ele sabe com a gente e da gente poder perceber que o que nós estamos fazendo está dando um resultado fruto desse aprendizado. É a alegria do aluno, é a alegria do discípulo, né? De alguém que está aprendendo e está vendo que está dando resultado, né? Então, esse ano de 2018, de 2019, é que está fazendo uma grande diferença. E não sei se todos viram eu comentando, eu fiz em dezembro, e aí, aliás, estou quase no final de um curso que eu fiz com o Rolf, do Trade Site, sobre desenvolvimento mental, né? Sobre psicologia, ele chama de Ultimate Mental Edge, seria o limite máximo mental, né? Alguma coisa nesse sentido. E, eu considero que as ponderações que ele dá no curso são muito importantes, né? E eu já assimilei boa parte delas. Um dia, André, se a gente se encontrar novamente pessoalmente, eu quero levar esse material para você analisar. Eu não vou compartilhar com a galera, porque é um material pago, mas eu posso mostrar para você, né? E você vai avaliar aquilo que pode ser útil para acrescentar aqui no projeto, né? Eu creio que tem muita coisa que pode ajudar a galera aqui. Show de bola, com certeza. O Rolf é um cara que eu tenho conversado com ele já há algum tempo. Inclusive, ele me chamou há cerca de umas 3 semanas no Skype, ainda não respondi para ele. Tá na hora de eu pedir desculpas porque a gente tem algumas ideias bacanas aí em conjunto, tá? Legal. Então, eu vou começar então a responder perguntas, porque eu já falei na outra vez que eu falei sobre a questão do dia de fúria. Eu gastei aí 1 hora, quase 2 horas com a galera, e eu não vou repetir isso, a não ser que vocês perguntem. Mas eu quero começar com um camarada que me mandou uma mensagem pelo Instagram. Eu até perguntei se ele era da sala, mas ele disse que não é. Eu vou citar aqui o nome dele sem só o sobrenome, ele vai saber que é ele, e vou ler a pergunta, e eu acho que vai responder muitas perguntas de vocês. Olha só. Boa noite, William. Primeiramente, parabéns pelo seu vídeo do diário. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Tenho 1 ano e meio de mercado, venho tentando dar certo nisso há algum tempo, e queria saber se poderia contar com você para me ajudar em algumas coisas. Prometo não tomar muito do seu tempo. Desde que comecei, ainda não consegui fechar 2 semanas positivo. É impressionante. Se eu ganho 4 dias seguidos, o quinto dia eu estrago tudo. Parece com a gente, né? De vez em quando a gente acha uns desses por aí. Eu mesmo já fiz isso. É a velha história que acontece com a maioria, mas a pergunta é, como sair desse ciclo? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como sair disso? Depois que eu vi seu diário, fiz o mesmo modelo aqui em casa, mas começo a operar pela manhã e não deixo as operações correrem. Quando vem contra, fico tentando recuperar e quando vejo, já foram 20 operações no dia. Não sei se já aconteceu contigo, mas realmente tenho começado a não acreditar mais que isso pode dar certo para mim. Cansado mesmo de levar porrada todo mês, mas não vou desistir. Se puder me ajudar, te agradeço demais. Um abraço e sucesso. O nome dele é Amaral. Então, Amaral, é o seguinte, respondendo a sua pergunta do Instagram. Bem-vindo à realidade. É assim.
Foi assim comigo, está sendo assim com você, e provavelmente é assim com a maioria dos que estão no mercado financeiro. A questão é, você já percebeu que sabe ganhar dinheiro, né? E agora você precisa controlar as perdas. Provavelmente esse dia que você devolve tudo, é porque você fala que não consegue fechar no positivo, então se você tem 4 dias ganhando e um perdendo, quer dizer que o dia que você perdeu mais do que você ganhou nos outros. Né? Então isso é o que eu chamo de dia de fúria. Você destrói o que você conquistou. E eu posso falar que eu sou o cara mais especialista em dia de fúria que vocês podem pensar. Já tive uns 4 ou 5 dias de fúria, né? Lógico que o primeiro deles foi bem marcante, eu perdi uma grana feia, foi esse no mês de abril de 2017, mas aí eu controlei, né, as situações, tive outros momentos desses de zerar a conta, mas aí a conta sempre foi uma conta menor, e eu percebi, como disse agora há pouco, que eu sei ganhar grana, eu sei ganhar. A questão é como parar de perder. Como saber perder, como controlar as perdas. E não adianta vir com essa baboseira de falar, que está nos livros, né? Que é corte suas perdas rapidamente e deixe os lucros correrem. Maravilha. Como é que faz na prática? Como é que é a vida real disso? Como é que é o skin in the game disso? Né? Então, eu tive um insight sobre isso quando eu vi um vídeo do Oliver, né, um vídeo em que ele dá 10 dicas sobre como ser lucrativo. Ele fala o seguinte: a zona entre a sua entrada e o seu stop é uma zona neutra. Então, se você estabeleceu que o seu risco está aqui e a sua entrada está aqui, essa zona ela é neutra, não é nem loss nem gain. O prejuízo só vai acontecer se você deixar passar o seu stop. Porque até ali foi o risco, foi o bilhete que você pagou para o mercado para testar se a sua estratégia está correta. Então não é prejuízo, né? E isso acalma muito o emocional. Quando você entende que quando você estabeleceu que você tem ali 200 pontos de stop, e que isso representa X no seu financeiro, e que você está disposto a arriscar aquele X financeiro para entrar numa operação e lucrar pelo menos um X, porque também não adianta ter um alvo menor do que um, né? Senão a conta nunca vai fechar. E é por isso que a gente surfa a tendência aqui na sala. Você não vai ser lucrativo. Então você tem que entender e aceitar o stop, aceitar o risco e não mexer nele. Né? Hoje cedo, aquele primeiro stop que nós tomamos, que foi o que o André tomou também, eu segurei o stop no dedo, quando fechou a barra, eu coloquei ele na posição, assim como acho que o André que fez assim também, e pronto, foi lá e estopou, faz parte. Era o risco que eu assumi por ter entrado naquela operação. Eu enxerguei, tanto é que o que o índice fez hoje? Só subiu. Nós estávamos corretos. A questão é que talvez o momento da entrada é que não foi propício, mas depois vocês entraram, eu estava na universidade nessa hora, e vocês tiveram gains maravilhosos, né? Então, voltando à questão aqui do nosso colega Amaral, como que você interrompe, né, essa sequência? Em primeiro lugar, se conhecendo. Uma coisa que o Rolf fala demais, e o meu professor, o meu colega professor de psicologia, que está fazendo esse trabalho comigo, ele fala que o segredo chama-se autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer quando você muda o humor, quando você não está bem, quando você está agindo com ganância, quando você está agindo por ansiedade, por medo. Ninguém pode te conhecer a não ser você mesmo. Né? E eu hoje, por exemplo, estou aqui lutando para não entrar no índice de jeito nenhum, porque eu perdi. Eu perdi o movimento. Já era. Né? Já era. Nem vai subir mais tanto como eu gostaria e nem vai cair tanto quanto eu acho que precisaria para ter um gain satisfatório. Não vai cair. Se cair, vai cair aí, né, até a primeira retração sei lá, não tem garantia de que vai cair. Né? Então,
é se autoconhecer. A primeira resposta é, como que eu paro com isso? Se autoconheça. Know your fucking numbers. Viu? O fucking é por minha conta. Saiba os seus números. Mas não só os seus números. Saiba as suas suscetibilidades ao erro. Saiba quando você está nervoso, quando você, né, o que o pessoal chama de dor de corno, de ver um movimento gigante acontecer e você perder, né? Saiba que o mercado tem todo dia. Então, é uma construção, pessoal, é uma construção de mentalidade de longo prazo. Então, operar certo, eu sei operar certo. Eu garanto que a maioria também sabe. A grande questão que eu percebi, a minha mudança, é na minha mentalidade. Como ela mudou e como eu agreguei valores à minha pessoa em relação ao trading, né? Então, eu acho que não tem uma resposta simples, ela é complexa, ela depende de tempo, depende de uma evolução pessoal. Cada um tem que buscar isso. É uma coisa um pouco abstrata explicar, mas onde você vai conseguir isso? Nas leituras, nos livros, né? Absorvendo experiências, o que o André faz com a gente é algo fantástico, né? Eu acho absurdo a galera criticar ele pela personalidade, o jeito que ele fala, né? E o jeito que ele explode, sei lá, é o jeito dele, é assim. Mas o que ele passa para nós, o valor, o que está na cabeça dele, a visão, tem um valor tão grande, tão superior, que o que a gente paga de mensalidade e o que a gente ouve de baboseira supera, assim, milhões de vezes, milhões de vezes. Por isso que eu sou muito grato ao André, gosto muito dele, considero ele meu amigo pessoal, embora, né, a gente só tenha tido contato uma única vez. E então, respondendo e concluindo a resposta do nosso amigo ali, Eu fiquei quietinho aqui porque eu tô emocionado. tempo, é leitura, é construção de mentalidade e uma parte que é prática, que é manejo de risco. Você precisa ser muito sério com o seu manejo de risco. O exemplo que o meu colega psicólogo me deu. Por exemplo, existe uma regra: use o cinto de segurança. Beleza, todos nós devemos usar porque é lei. Então, eu saio de casa, põe meu cinto de segurança. Mas já saí de casa sem cinto de segurança. E já voltei para casa sem ter nenhum acidente. Mas é possível, né, pelas probabilidades, que eu saia de casa sem cinto e sofra um acidente fatal. E aí? Por que essa regra está sendo desrespeitada? Porque às vezes que eu saí sem cinto, eu não sofri acidente fatal. E eu ainda não experimentei um acidente fatal. Mas pode acontecer de um dia eu sair sem cinto e experimentar um acidente grave. Então, o que acontece? Eu comecei, então, a considerar o risco máximo que eu tenho como essa oportunidade. Então, eu não vou deixar o cinto de segurança solto, eu vou usar o cinto. É a minha rede de segurança, eu não posso perder mais que isso. Ah, mas é pouco, é só X reais, é só 50, é só 100, é só 200 pontos. Não interessa. Se você não respeitar, isso é um valor que você vai agregar. Um valor que você vai agregar no seu mindset. Se você não respeitar o seu gerenciamento de risco, né, se você desrespeitá-lo, ele vai perder sentido e os dias de fúria só vão se repetir, 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 repetir. E, ou seja, volta a estaca zero. Você sabe ganhar, ganha muito, mas quando perde, perde muito. Né? E aí realmente dá vontade de desistir, como eu já tive vontade de desistir. E para encerrar, para esse amigo, para ler as perguntas do nosso colega do chat aqui, por que eu nunca desisti? Primeiro que eu sou um cara extremamente focado, extremamente insistente. Insistente. Eu só vou desistir quando ficar provado para mim mesmo que eu não consigo fazer isso. Enquanto eu não ficar provado para mim mesmo que eu não consigo, que isso aqui não é para mim, eu não desisto. Eu vou até o fim, né? E eu tenho aqui ainda uma pilha de livros para ler. Eu não terminei de ler todos, ainda vou ler todos. E até então, está provado que é possível, sim. Né? Há pessoas que venceram, então é possível. Então eu não vou desistir. Esse é o conselho para quem tem essa vontade.
Bom, vou ler as perguntas do chat. Tem uma pergunta aqui lá no comecinho. O cara pergunta assim, o Iago, Weiler, você já leu Mark Minervini? Não, mas eu tenho os livros dele em PDF. Estão na minha fila, bem no fim da fila, mas eu tenho alguns livros dele, tá? Eu pretendo ler. Ele tem, acho que tem um chama Trading Psychology 2.0, uma coisa nesse sentido. Então, pretendo ler. Vamos ver as perguntas. Olha o Jean falando. Hoje eu fui aumentar de 3 para 4 mini e só fiz tracinho, 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 cobras e lagartos. É isso mesmo, galera. Detalhe, aproveitando essa pergunta do Jean. Uma coisa que eu compartilhei com o meu psicólogo lá, ele achou fantástico. No meu bate-papo anterior eu falei sobre isso. A questão da minha regra dupla. Eu tenho uma regra dupla de gerenciamento de risco. Qual que é essa regra? Até que eu vença o dia de fúria, e eu vou considerar que eu venci quando eu passar um bom tempo sem ter, eu digo bom tempo, 1 ano, 1 ano e meio, né? Sem ter nenhum episódio desse de zerar a conta, que para mim hoje é um total absurdo, eu vou fazer valer para mim a seguinte regra, uma regra dupla. Eu só posso tomar um stop por dia. Tanto é que eu tomei o stop e encerrei meu dia. Eu só posso tomar um stop por dia. E mais, além disso, eu não tenho a chance de recuperação. Você fala, mas como assim? Você está se proibindo de recuperar? Você quer dizer, então, que se você tomar um stop e depois o índice der um movimento gigantesco, você vai ficar de fora? Vou ficar de fora. Por vários motivos. Primeiro deles, quem garante que vai dar um movimento grande depois? Pode ser consolidação. E quantos aqui já tomaram 1, 2, 3 stops para descobrir que era consolidação? Eu mesmo já passei por isso. Nossa regra é, tomou stop, marca topo fundo. Né? E a gente faz isso. Mas quantos insistem em continuar operando? E quantas vezes eu fiz isso e tomei 1, 2, 3? E aí você fica com raiva do mercado. E aí é o gatilho que eu sei. Quando eu fico com raiva, eu não posso operar. Porque aí eu estou operando porque eu quero meu dinheiro de volta. Eu estou operando porque eu não aceito fechar no vermelho. E aí você deixa de ser técnico e passa a ser emocional. E todas as vezes que você começa a operar para recuperar a grana e para ser emocional, você vai perder essa grana. Tá no Magos de Mercado. O Márcio Noronha colocou no Instagram dele essa semana uma frasezinha do Márcio Noronha, do Magos de Mercado 2. Todas as vezes, que tá até aqui, ó. Quem não comprou, compre. Olha o meu aqui, ó. Novo Magos de Mercado. Quem opera para ganhar dinheiro vai perder dinheiro. É a nossa primeira regra. Opere para operar bem, não para ganhar dinheiro. Né? Então, essa é a primeira barreira de proteção. A segunda... Desculpe dizer isso, mas é igual a camisinha dupla que o André explica, né? É aquela que você põe a primeira camada, depois você põe o limão, depois você põe a segunda camada. Então, a minha regra é essa aí. É a dupla. Estourou a primeira, ardeu, você para. Você para. Não é assim, André? O pessoal conhece a regra da camisinha dupla? Então, não sei. Tem muita gente nova. O lance é o seguinte, cara. A gente aqui fala que quando a gente bate 1.000 pontos, a gente vai no puteiro, na zona, né? Claro que é pura zoação aqui. Pô, tem muito cara casado. E eu sou um cara super sério, então. Mas aqui a ideia é a gente zoar pra não ficar não enlouquecer operando 8 horas por dia. Então eu conto muita piada aqui e uma delas é essa de como você se proteger ao ir na zona, né? Porque muitas vezes você está na zona, estoura uma camisinha, você não percebe, continua lá e pega a doença venérea, etc. Estou contando até, não estou nem contando piada, eu estou explicando o que ele falou. Da Então técnica. a técnica é você ir na zona, né? Pega uma camisinha e veste o seu ogrinho, né? Eu tenho o meu, cada um, vocês devem ter o de vocês. Veste o seu bigolim. A segunda camisinha abre, espreme limão dentro dela e bota por cima da outra. Se começar a arder o seu bilau, estourou a sua camisinha de dentro.
Se a menina lá do outro lado, que tá em cima de você ou embaixo, sei lá, começar a gemer que tá ardendo, estourou a dela. De qualquer maneira, é hora de parar e reforçar de novo o Bilal aí para 2 camisinhas. Beleza? Essa é uma técnica aí para quem é solteiro e quiser usar, Pois funciona é. super bem. Essa é a regra dupla. Então, tomou o stop, ardeu, para. Ah, mas eu tenho condições de recuperar. Bom, é verdade. Eu já recuperei várias vezes. Aliás, meu histórico de recuperação é muito maior do que o meu histórico de dia de fúria. A questão é que por que eu tirei de cogitação a ideia da recuperação? Porque matematicamente, pelo menos para mim, recuperar foi pior. E eu apresentei os números para vocês no nosso último bate-papo. Eu vou tentar lembrar, não lembro de cabeça, mas eu fiz 2 planilhas da seguinte forma. Peguei meu ano agora, 2019, e eu ganhei, acho que foi 16 mil e perdi, sei lá, não, eu ganhei 11, perdi 16, uma coisa assim. Não estou no negativo, estava no negativo até então. E peguei esses dias e eliminei, peguei o relatório de performance do Profit, exportei para uma planilha Excel e fui tirando, e fui editando os dias, parando sempre no primeiro stop. Então eu comecei gain, stop. Aí o restante das operações eu apagava. Começou o dia stop. Se tivesse gain para frente, eu apagava. Então eu editei para cumprir a minha regra e descobri o seguinte: eu teria ganho só R$ 2.200 em gains, mas teria perdido só 2.800, ou seja, eu estaria negativo apenas R$ 600. Aí a pergunta, qual que você prefere? Ganhar pouco e ficar negativo pouco, ou ganhar muito e estar no negativo absurdamente muito negativo? Então eu acho que pelo menos até eu vencer esse turbilhão do dia de fúria, eu vou manter a minha regra. Qual que é essa regra? Tomou o stop, para. E está proibido recuperar. Ah, mas se vier um movimento de 1.800 pontos, dane-se, fecha a plataforma e vai fazer outra coisa. Porque tá provado para mim mesmo, know your fucking numbers. Autoconhecimento. Está provado para mim mesmo que eu não consigo. Quando eu recupero, beleza, mas quando eu não recupero, o buraco fica muito maior. Foram os dias que eu quebrei conta, né? Se eu olhar os dias de fúria, foram 45 operações, 50 operações, 33 operações, e o buraco que poderia ter sido R$ 180 foi um buraco de 4.500, zerou minha conta. Ah, mas R$ 4.500, só isso? Nossa, meu, você é medíocre. Medíocre uma ova. Eu tenho respeito pelo meu dinheiro, ok? Nesse processo de aprendizado, eu não vou queimar dinheiro. Enquanto o André fala, né? Eu não passo bosta no pão, eu não vou queimar dinheiro. Não vou. Não vou mesmo, né? Então, é por isso que eu me considero, né, num processo de aprendizado. Eu, como profissional, eu sou servidor público, professor, a minha renda é mais do que suficiente para eu viver muito bem, já falei isso para o André, ele sabe quanto eu ganho, e não é R$ 4.000 que machuca o meu financeiro, não é isso. A questão é que eu não posso desprezar o meu financeiro e construir a minha carreira, a minha história no trading, desprezando stop, desprezando dinheiro, tomando stop de 1.000, de 1.500, de 4.000, de 4.500 e ficar por isso mesmo. Eu não sou assim. Não sou assim. Não pode ser assim, entendeu? Então é por isso que eu estabeleci essa regra dupla, porque ela é vantajosa. E por último, para encerrar esse comentário da regra dupla, com a regra dupla, eu estou muito, mas muito mais seletivo. Quando eu olho para o gráfico, eu não entro em qualquer entrada. Eu só entro naquela que eu acho que essa aí vai, né? De altíssima probabilidade. Então, e tem sido assim. E esse mês de maio, deixa eu ver se eu mostro, eu não estou com o meu Profit aberto aqui. Meu relatório de performance está assim, uma curva, sei lá, 45 graus, assim, ó. Tá bem positivo, né, meu relatório de performance. Literalmente, eu tô
comendo como elefante e cagando como passarinho. É aquilo que, o contrário do que todo mundo faz. E aqui eu entro no segundo tema, que eu acho muito importante, foi uma sacada que nós tivemos aqui na sala, eu não lembro quem foi que... eu não lembro agora, não vou arriscar se falar quem foi. Nós desenvolvemos isso aqui no bate-papo, no chat. Naquele dia que o André estava tentando criar o TIWAP em manual, eu fui tentando fazer também a mesma estratégia, só que aí eu fui pela regra tranquila do piramidar, né, do preço médio a favor da tendência. Aula essa que é mandatória para todo mundo nessa sala. Não volte aqui amanhã sem assistir essa aula, que está no portal do André, sobre preço médio a favor da tendência, para você saber aprender a piramidar quando o trade anda a seu favor. Isso é uma ferramenta poderosíssima para você ganhar grana. Vocês viram o exemplo do colega nosso que fez 120 mil reais hoje, tá? Independente da questão da alavancagem dele, da grana dele, enfim. Ele fez com maestria uma pirâmide, conforme ia subindo, foi enfiando, tomando mais, e fazendo trailing stop. Se vocês olharem essa aula, vocês vão ver que, pelo exemplo que eu peguei um gráfico aleatório de tendência de alta, a primeira operação tinha um stop X, na segunda operação você já estava com o dobro de contratos, o stop era menor que X, eu acho que era metade. Na terceira piramidada que você deu, o stop já estava no 0 a 0, na quarta já era gain. Ou seja, você talvez, fazendo o trailing stop, talvez você ganhasse menos pontos, porque você tem que proteger mais perto, porque você está aumentando a mão aos poucos. Então não dá para deixar o stop lá longe, lá no fundo. Porém, se é estopado, você ganha muito mais do que se estiver só com lotes. Já está com 3, 4, 5 lotes do teu tamanho, do que é o seu tamanho. E por outro lado, se o negócio vai no alvo, sobe bem como subiu hoje, sem voltar nenhuma vez, olha que beleza, você pegar aí 900, 800 pontos com a mão pesada pra caramba. É 2 desse por mês que faz a vida de um trader. Não, aquele dia que eu fiz 7 vezes a minha meta foi assim. Foi piramidando. E eu opero um mini. Mas eu fui acrescentando mais um. Eu tava com 4 mini. De repente estourou uma bomba lá, aquela da Petrobras. Aí eu dei a sorte de estar no trade. Mas a sorte existe para quem está preparado. Entendeu? Então, é lógico que eu estava com o stop já protegido. Se voltasse na minha cara, eu ia sair, sei lá, com um gain médio, razoável. Mas quando derreteu, meu amigo, eu fiz 7 metas. 7 metas em um dia. Em um dia. Eu nem operei sexta-feira. Aliás, mentira, eu operei, peguei uma operação e ainda fiz mais 580 na sexta-feira passada. Que corresponde a 2 metas minhas. Eu só piramidei uma vez e entrei bem levinho, porque já tinha tomado 2 stops, né? E cada stop me comeu uma meta. E no final eu fiz 5 metas nesse trade, né? Ou seja, eu fiquei com saldo líquido de 3 metas diárias hoje. Então... Mas sabe qual que é o X da questão? A gente opera o quê? Tendência. Se você acredita num movimento, seja ele uma bandeira, um pivô, um rompimento, o que quer que seja, um tablito, um gift, os sinais que nós operamos. Se você crê que aquele é o sinal que você vai entrar, e você entra, e você posiciona o seu stop técnico, quando você estopa, o que é? Quer dizer que a tendência não se confirmou. Ou é uma consolidação, e aí você vai ver os resultados disso ao longo, né, conforme o preço se movimenta, ou foi um violino, e aí você então vai reentrar. No meu caso, eu me coloco na regra de não reentrar. Né? Então, deixo para outro dia. Agora, voltando, qual que é o segredo dessa técnica? Se eu perco, como eu entro com um contrato, meu lote é 1. Se eu perco com 1, eu perco 200 pontos com um contrato. O que aconteceu comigo no mês de abril? No mês de março, na verdade. Eu comecei o ano com R$500, cheguei em março, abril, já em R$2.000. Ganhei 2.000. Falei, vou mudar meu lote. 2.000, na nossa regra. Um mini para cada R$1.000. 2 mini. Paz, isso arrebentou com o meu emocional. Arrebentou, porque antes eu estava acostumado a tomar stop de 40. Agora eu estava tomando stop de 140, 120. Entendeu? Um stop de 350 pontos era R$70. Agora era 140. O stop de 250, que era R$50, agora é 100. Era um stop de 500 na mão anterior. Foi aí que eu... vou fazer o seguinte, vou continuar entrando com um só. E se for
como de fato eu espero que vá, eu boto mais um, até o preço, até eu ser estopado ou sair da operação conforme for o gerenciamento dela. André, depois que eu comecei a fazer isso, minha curva financeira, eu saí de 2 para 4, rapidinho, pum! Rapidinho. E assim eu espero. Eu perdi hoje, sabe quanto? R$ 35. Isso não vai me quebrar. Não vai. Mas foi só. Imagina se eu tivesse insistido. Talvez eu teria Pior, aumentado a mão, né? Que muita gente faz isso. Eu conheço gente que opera mim, daqui a pouco tá operando 50 cheio, porque tem grana na corretora e a coisa se descontrola. Por isso que eu falo, vocês que estão aprendendo, deixa R$ 1.000 na corretora. Porque mais que isso vocês não vão perder. E R$ 1.000 tem que perder 5.000 pontos operando um mini. Essa é a regrinha de quem começa. Outra sacada que eu tive, isso eu compartilhei com um brother aí num Skype que eu fiz com ele. Beleza, você tomou um stop de 350 pontos, que é um stop caro, mas era o stop técnico, paciência. Pimba, R$ 70 com um mini. Aí você fala, agora eu vou recuperar. Aí entra de novo, toma um stop de 40, já foi para 110. Poxa, aí você não, vou recuperar de novo. Quantos pontos você precisa para recuperar R$ 110? 550. Nunca você vai fazer isso num dia comum. Um dia comum. Hoje é um dia atípico. Ontem foi atípico. Esses dias de movimento de 1.000 pontos que a gente pega e surfa ele do começo até o final, não são dias comuns. E a gente, normalmente, pelo nosso tipo de gerenciamento, a gente pega um pedaço dessa perna. Né? 550, 800, 700, quando a gente entra certo. Mas quantos vão, na verdade, alavancar? Aí você pensa, peraí, vamos fazer conta. Então, se eu preciso de R$ 110, não, eu vou pôr 5 mini logo, porque aí com 5 mini eu faço 110 pontos, é daqui para ali. Ferro! Aí, como você está emocional, você está querendo recuperar stop, você entra de qualquer jeito. Aí, o que você faz? Você entra numa operação, toma um stop de 300. Aí, o 110 com um mini, você tentou recuperar com 5, já é R$ 400 de stop. Numa conta de R$ 1.000, aí você fala, não, peraí, R$ 400. Se eu botar 10 mini aqui e fizer 200 pontos, que o Euler falou na planilha dele que 200 pontos é fácil. Então eu boto 10 mini aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou vender aqui, taranã, pimba. Aí você toma um stop de R$ 1.000. Acabou a conta. Entenderam o dia de fúria? A alavancagem é isso. Então, por que eu não tento recuperar stop? Porque eu vejo que o que eu perdi em movimento é dificílimo recuperar sem alavancagem e sem piramidar. Agora, o que eu prefiro fazer? Por exemplo, semana passada, acho que foi segunda-feira, teve um dia que eu tomei uns R$ 50 de stop. Aí eu falei, quer saber? Vou parar. Na terça-feira eu fiz 150, 170. Paguei a segunda, ainda estou com as 2 metas do dia. Na quarta, que foi o dia das 7 metas, eu fiz 280. 280. Sendo que a minha meta diária é R$ 40. 7 vezes a meta. 7 vezes a meta. Bati a semana inteira. Então, ou seja, um stop pequenininho é muito melhor do que ter... Aí você fala, mas eu fico incomodado, porque, sabe, eu quero recuperar. Eu sinto isso. A galera vê eu no chat, eu tomo um stop, eu falo, olha aí, eu tô perdendo esse movimento. Paciência, já era. É a regra. Você tem que ter valores. Vou dar outro exemplo, que o meu parceiro lá, o colega meu, professor, me deu em termos de regra. Nós estamos trabalhando muito esse conceito regra, né, e respeito à regra. Olha só, casal de adolescente está numa festa, né, beija, pega, e aí a menina puxa o rapaz para um quarto, né, e fala, vamos amar. E aí o rapaz, ela pergunta, e aí, você tem camisinha? Aí o menino põe a mão no bolso e fala, não tem. Bom, aí nesse momento ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai sem camisinha e aceita o risco
de pegar uma doença venérea, pegar AIDS, ou engravidar a moça, né? Não sei qual que é a pior das hipóteses, se é pegar AIDS ou engravidar a menina, não sei, né? Ou estragar a vida dos dois, ou ele recua e fala, não tem, eu vou sair fora. É uma decisão difícil. Quem é homem sabe disso. Mulher, não sei como é que é, mas na cabeça do homem, no rush ali, ele não pensa muito, não. É o mesmo rush do stop. Você acabou de tomar o stop, você fala, agora eu vou recuperar. Pare, recua. É muito melhor, pelo menos agora. Não sei no nível do André, que é profissional, que já tem, né, todo um mindset, uma história, ele sabe como é que é, e tarará. Mas para quem está começando e está querendo vencer o dia de fúria, meu conselho é esse. Meu conselho para vocês é esse. Tá? Vamos lá, deixa eu ler umas perguntas aqui. Weiler, estou lendo o Alexander Elder, já vi os vídeos de treinamento do André. Você acha válido juntar um pouco de cada, ou é melhor ficar em um só? Bom, eu tendo lido todos os livros do Elder e tendo feito o curso do André, eu acho que o nosso Trade System é melhor. Tá? O Alexander Elder dá alguns insights legais, né? Ele explica no primeiro livro, quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui. Né? Inclusive, deixa eu fazer a prova do crime aqui. Ó. Maio de 2007. Foi quando eu li esse livro pela primeira vez. Nesse livro aqui, que foi o primeiro livro que eu comprei quando eu entrei numa loja da Saraiva, eu falei assim, vou mexer com esse negócio. Foi esse. Tem muita coisa interessante. Por exemplo, nesse livro é que ele fala dos alcoólicos anônimos, que é uma analogia fantástica, né? Que eu acho que todo mundo tinha que ler. Não tem nada a ver com Trade System, mas é uma ideia genial. Tem muitas ideias geniais aqui. Agora, o que ele ensina, aliás, ele não ensina Trade System, né? Cabe a você saber. E aí a maturidade do sujeito, quando você lê um livro, é saber tirar o melhor de cada livro, né? Então isso aqui é a maturidade de um profissional. É saber ler e ver o que você aproveita. Vamos lá. Perguntas. O Fabiano, acho que já respondi, Fabiano. Fabiano, cadê? O Fabiano Tomé pergunta assim, será que o Euler poderia falar sobre overtrading, devolução de ganhos no mesmo dia? Já falei. Eu só vou acrescentar o seguinte, ganhou, para. Bicho, pegou aí 600, 800 pontos, parou. Para que você vai continuar? Né? Não faz sentido você arriscar um ganho, principalmente para quem vem de muito tempo de perda, como o André fala, construir uma história vencedora, devolver isso. Hoje um cara mais cedo aqui, até falei, André, que eu ia denunciar ele para você, o cara... O Everson. Quem é que eu vou enfiar o braço até o cotovelo na Everson. Ele estava com R$630 de stop, pagou, já estava com 400 de gain, estava entrando no dólar. Falei, não, para. Ele vai te expulsar dessa sala. Para logo. Não, é que eu deixo complementar até o que você falou, que eu acho importante. Hoje de manhã vocês viram, né? A gente tomou 2 stops. Eu tava feliz pra caralho. Lembra o que eu falei? Cara, você pagar o stop, às vezes essa ação é melhor do que bater a meta. Agora, você pagar o stop e ainda bater a meta ou dobrar a meta é sensacional. Estragar isso, cara, talvez são em situações como essa que dispara dia de fúria em qualquer um, porque dá uma raiva tão grande, você se sente tão babaca, otário, burro, de ter saído do inferno e ido pro céu e depois, por livre e espontânea vontade, voltar pro inferno de novo, que é fechar o dia com loss. Meu, na boa. Puta, recuperar o loss já é sensacional. 2 stops que a gente tomou
e a gente recupera, bate as metas, cara, não é para tentar buscar mais dinheiro, meu. Não é para tentar estressar, para esticar a corda. É burrice. É burrice. Volta no dia seguinte com a cabeça boa e vai ter uma página linda de vencedor no teu diário. Que é isso que vai, dia após dia, que você vai folhear no final da semana, no final do mês, que você vai olhar e você vai ver, né, a tua evolução. Então não estraga nisso. Agora a ideia é construir a história como ele estava falando. Segue o baile aí. Pois é, então, eu mesmo já fiz várias operações, né? O Profit tem aquela ferramenta do ponto de cobertura, de você ver o preço, né, trabalhando ali, querendo trabalhar em cima do seu ponto de cobertura, e você fala, vou deixar, vai que estoura e que eu pego aí mais 200 pontos. Quantas vezes eu vi voltar? Quantas vezes eu poderia ter zerado no ponto de cobertura, levantado a mão para o céu e falar, aleluia, Senhor, saí, tomei, paguei meu stop, graças a Deus, não vou operar mais hoje. Quantas vezes eu deixei de fazer isso, apostando que o preço ia mais e não foi. Teve vezes que foi, mas teve vezes que não foi. Então, hoje eu não recupero stop. Mas se eu tiver a opção de recuperar, eu saio no ponto de cobertura e dane-se o resto. Dia novo, zerei meu dia. De preferência não opero mais, e aí só vou para o outro dia. Aliás, falando de dia, uma coisa muito interessante de Mark Douglas, né, e também do Oliver, né, eu li isso no livro dele. Tem pessoas que encaram o mercado como uma entidade, né, um ser, o senhor mercado, o mercado mau, o mercado, né, que bate na sardinha, é o tubarão contra a sardinha, é o mercado que quer tomar o meu dinheiro, devolve o meu dinheiro. Essa atitude é extremamente negativa, porque você chega com medo do mercado, né? E o Oliver fala que a postura, né, o approach dele para o mercado é o seguinte: ele abre a tela de manhã e fala, o que essa terra de oportunidades vai me dar hoje? O que o mercado vai me dar hoje? Você tem uma visão muito mais positiva, principalmente para a galera que está machucada, né, que está tomando stop, que vem de uma história negativa, é apagar isso, zerar essa dor. Mark Douglas fala, zera essa dor, elimina ela e tenta construir uma experiência positiva em cima do mercado. E essa experiência positiva você vai construir fechando no gain, todo dia. Mas hoje eu fechei no loss. Fecha a página, amanhã é um dia novo. Cada dia é diferente. Parece óbvio, galera, mas no livro do Mark Douglas está assim, cada dia é único. Cada dia é único? Precisava de alguém dizer isso? Cada dia no mercado é único. É único. Com as suas oportunidades, com os seus reveses, com os seus lucros, mas nós temos que encarar dessa forma. Cada dia é único. Hoje foi assim, amanhã vai ser diferente. Pode ser muito melhor, mas não pode ser muito pior, porque aí você tem que parar, né, no seu gerenciamento de risco. Vamos ver. Mais perguntas. A Lise falando, poxa, eu precisava ouvir isso hoje. Beleza, então, Lise. Que bom que chegou até você. A Olivia perguntando, mas Wender, só um stop por dia não é muito pouco? Bom, Olivia, para mim é. A minha experiência me mostra que se eu insistir em mais de um, eu posso... É um gatilho, como eu falei, eu me conheço. Então, que dia que foi? Acho que foi ontem. Ontem eu estava com 2 metas batidas. 2 metas. 400 pontos no índice. No finalzinho da tarde, nós entramos num trade, na venda, e deu stop. Eu devolvi metade da meta, assim. Fiquei só com uma. O que eu fiz? Encerrei o dia. Graças a Deus por isso. Fechei positivo, mas eu poderia ter fechado muito negativo. Aliás, poderia ter fechado no loss. Entendeu? Então, pode ser que no seu caso, aí eu não conheço a sua história, que 2 stops seja suficiente. Tomou 2 stops, encerra o dia, proibido recuperação. Beleza. Ou você pode, por exemplo, colocar um teto financeiro, um teto em pontos. Por exemplo, meu teto é 500 pontos de stop. Não interessa quantos vão ser. Se é um de 150, um de 250 e um de 100, deu os 500, eu encerro. Tem até aquela ferramenta do Profit
que a gente usa, mas eu não respeitava aquela ferramenta, que era meu cinto de segurança, eu não colocava. Então, eu cheguei a colocar várias vezes aquele limite lá, mas quando eu queria boletar, eu ia lá, tirava o limite, insistia, e quantas vezes aconteceu de só piorar. E aí depois eu falo, puxa vida, por que eu não respeitei o danado do limite? Se eu tivesse ficado só com aquele prejuízo, eu não teria, né, arrebentado como eu arrebentei agora. E aí? Você se conhece? Você se conhece a esse ponto? Eu me conheço. Eu sei que eu não posso. Aliás, eu estou testando essa regra, viu, gente? Quem me acompanha na sala, eu falei na última conversa nossa que eu está testando essa regra. Estou ainda em teste. Não fez nem um mês ainda. Mas eu estou vendo que ela está sendo muito positiva. Muito positiva. Minha curva de... meu gráfico de performance, ele sobe, cai um pouquinho só. Sobe, cai um pouquinho só. Não tem aquela sobe, cai. Sobe, cai. Né? Como já foi ultimamente, né? Já foi no passado. Tem gente, 45 operações, 30, é isso mesmo, galera. Quem não fez isso aí, atira a primeira pedra, dia de fúria, né? E aí vai fazer o diário dessas 33 operações. Não faz, não. Não faz. Sinto muito, mas não faz. Já expliquei, viu, Carlos? Carlos Felipe pergunta, qual é a regra dupla? Já expliquei. Tá? Ó, Vinícius, fica tranquilo, tá sendo gravada, tá? Depois eu vou subir pro meu portal e pro YouTube. Fica tranquilo. Desculpa ele. Não, tranquilo. Felipe Duarte pergunta, Weiler, você move o stop para proteger uma entrada que avança e volta no preço? Excelente pergunta. Esse é um problema que eu estou lidando com ele. E até o meu terapeuta lá já detectou, já passei isso para ele. O que acontece? Como agora eu só tenho, pelo menos no começo, né, na abertura, só uma bala, na nossa caçada diária, né, do lobo, eu fico na espreita com uma bala só na espingarda. Eu preciso acertar ele na cabeça, tem que ser fatal. Não posso errar. E o que acontece? Eu já percebi isso muitas vezes. Eu tento proteger. Teve um dia, acho que foi semana passada, que eu fiz 3 operações e assim que andou eu protegi, tomei violino, caiu. Ou subiu, não lembro. Mas no mesmo dia eu fiz 250 pontos em 3 operações. 3. Catando migalha. Então essa atitude de proteger é catar migalha. O que você tem que fazer? Igual eu falei no começo, você tem que aceitar o risco. Então, o stop inicial, ele é técnico. Né? No topo anterior, se for um GIF numa barra elefante, é no fundo da barra elefante, é no topo da barra elefante. Se for bandeira, é no fundo mais baixo, e assim por diante, no mais alto, assim por diante. No fundo, o stop é técnico. A operação andou, aí tem vários critérios para você proteger. Então, por exemplo, o Oliver fala em... Até o Mário falou na nossa última bate-papo que ele andou 0,30%, 0,3%, ele faz uma RP, aí eu não lembro se ele colocou o resto no break-even. É uma regra dele. É suficiente? Mas alguém teve a curiosidade de saber quanto que é 0,3% do índice? Eu fiz a conta na hora que ele falou, 280 pontos. Então andou 280 pontos no índice de hoje, né, ou daquele dia, ele põe no break-even, ele faz uma RP e põe no break-even. E se voltar? Bom, é a estratégia dele, segue o plano. Segue o plano. Já conheço um trader muito bem sucedido, que ele já me falou, ele não opera nosso sistema, ele opera um price action mais naked, né? E ele fala o seguinte, andou 300 pontos, põe no break-even e deixa arder. É a regra dele. Eu tenho regra? Eu posso dizer para vocês que eu ainda não tenho regra. Mas assim que o preço anda bastante, o que eu considero bastante? Sei lá, uns 200 pontos, e eu vejo que a barra que rompeu ou que andou vai fechar, eu já coloco no mínimo no break-even. Porque se voltar 200 pontos é porque deu muito errado. Muito errado. Se violinar, provavelmente consolidação ou volatilidade.
Paciência. Se voltar 200 pontos... Agora, e se eu entrei no rompimento, o rompimento foi uma barra de 500 pontos? Como é que o pessoal fala? Um negão da piroca, né? Gigante. O que eu faço? Eu normalmente coloco metade da barra o stop. Essa é uma regra minha. Eu não deixo voltar uma barra grande. Não deixo. Não deixo mesmo. Não deixo. Aliás, eu vou estar preparando para piramidar lá embaixo. Né? Então, eu ponho o stop ali na metade dela. E aí, essa regra da piramidar é tão interessante que você começa a fazer conta de cabeça. Você já faz o preço médio no olho. Você já vê a sua posição, já vê aonde você vai entrar com nova ordem, você já sabe mais ou menos aonde vai ser o seu preço médio. Então, normalmente, e um lugar ótimo para você piramidar é em gift, porque o stop do gift normalmente é pequeno, e aí quando rompe, o preço médio já está ali, você já protege no topo do gift e já é seu gain. Já é seu gain. Só vai ter essa experiência de saber quem testar, quem fizer, skin in the game, e é com a sua grana. Você tem que saber fazer, porque senão não tem como. Então, essa questão do break-even é muito pessoal. É a sua regra. Mas uma das regras do bom senso, andou um tanto bom, tem que proteger a operação, porque você não vai deixar voltar. Né? Vamos ver. Nossa, tem 168 mensagens. Rodrigo Schneider pergunta: você não faz swing? Qual foi sua experiência com swing ao longo do tempo? Maravilhosa. Taxa de acerto, 78%. Eu tenho isso planilhado. Meu stop era... pensei que você ia passar o endereço da casa, meu. Quando você falou maravilhosa, eu falei, vai dar o endereço da Marrakech. Sou protestante, sou homem de Deus, não faço isso. Não. Aliás, nunca fiz swing, nem nos tempos negros. Vamos lá. Swing trade. Então, vou colocar a palavra final. Swing trade. Qual foi a sua experiência? Eu fiz swing trade de 2007 a 2000 e... depois que teve a quebra da bolsa, né, 2008 eu saí fora. Aí, em 2009 eu não operei. Depois eu fiquei no Tesouro Direto um tempão, renda fixa. Voltei em 2015, mais ou menos, com ações. 2017, meu auge foi 2015, 2016, 2017. Foi quando eu tive a nefasta ideia de operar índice. Eu perdi 25% do meu capital em 2 meses. Que eu tinha juntado tudo de swing, eu perdi em 2 meses. Mas aí eu aprendi. Não recuperei essa grana ainda, viu? Não recuperei. Mas eu estou nessa busca. Vou recuperar, né? Já perdi ela, mas ela está registrada. Eu sei, meu imposto de renda fala isso. Mas com o tempo eu vou recuperar essa grana. Alguém pergunta: e os livros do Palex? Estão aqui, ó. Deixa eu pegar. Livros do Palex. Os dois. Acho que esse aqui é edição antiga, esse é mais novo. Cara, eu gosto. Já li um inteiro. O de estratégias eu só folheei, tá? Esse aqui eu li, mais uma leitura mais sequencial. O que eu acho? Cara, o Palex fez um trabalho fantástico. O que ele fez? Ele reuniu tudo que é bom e colocou em 2 livros. Simplesmente isso, né? Agora, é o que eu falo para os meus alunos. Eu não adoto, eu não vou querer dizer que o livro do Palex é uma apostila, porque é muito mais que isso, mas ele tem, sim, uma aparência, né, de um resumão. Ele resumiu tudo, pegou vários livros e fez uma compilação, vamos chamar assim, uma compilação. E eu não recomendo para os meus alunos estudar em livros assim. Esse tipo de livro é um livro que você tem que estudar depois que você já leu os principais. Então, Martin Pring, outros livros mais densos, né? O livro do Morris, o livro do Bigelow. Quando você já tem uma estrutura, um fundamento, um alicerce, aí você depois vem colocando esses pilares, né? E o livro do Palex tem, né, por ser resumido, tem muitos setups, muitas coisas interessantes. Eu recomendo, sim, eu tenho, tá? Não uso todos os setups, aliás, eu tento não mudar meu trade system. Meu trade system é o Tabajara
com algumas modificações muito pequenas, mas que me dão mais segurança do que esse que vocês veem aí na tela do André. Ele é mais restrito, inclusive, que o do André. Tem hora que o do pêndulo do André está verde, o meu não está ainda. Eu coloquei mais filtros para quando eu entrar, como eu te falei, eu tenho só uma bala, é uma certeira só, e aí, normalmente, tem me dado uma taxa de acerto muito grande. Seguindo ele arrisca, a taxa de acerto dele é fantástica. Sabe uma coisa, André? A minha taxa real tá exatamente o backtest que eu fiz do Trade System. Ou seja, eu estou Nossa, que legal. executando ele digamos assim, no limite dele, né? Vai haver momentos em que eu vou superar esse limite, mas a minha média de acerto é a taxa do Trade System. Então, é muito jóia saber isso. E aí é onde você ganha confiança. É onde você fala, poxa, dá certo, dá certo. Por que a gente faz coisa errada? Por que a gente perde essa grana toda? Por que tem um dia de fúria? É porque a gente é burro, né? E a gente deixa levar pelo emocional, pela testosterona, e quer porque quer provar que tá certo. E aí a gente se ferra, né? Humildade é o segredo desse jogo, galera. Eu cada dia mais, eu ouço o André falando, acho que a minha mente tá mesclando com a dele, sabe? Tem hora que ele vai falar umas coisas que eu já sei que ele vai falar. De tanto ouvir e de tanto assimilar e ver nos livros, e ver as coisas se repetindo, e ver acontecendo. É interessantíssimo, porque acho que a cabeça de todo mundo vai ficando igual, porque você assimila, né, esses conceitos. Vamos lá. Mais comentários. O Alan Lobato perguntando se eu posso explicar como eu fiz a operação da pirâmide. Não tem como explicar, não vou compartilhar a minha tela. Foi na quinta-feira, se não me engano, ou na quarta da semana passada. Eu vendi num cunhão que estava se formando ao longo do dia. André, eu esperei das 11h10 às 16h10, agora eu não lembro. Eu sei que eu esperei o dia inteiro. Eu me lembrei de você. O primeiro Tabajara foi assim, foi 16h10 a primeira operação. O dia inteiro eu vi essa consolidação se formando, eu abri no time frame maior, eu fiquei olhando, eu fiquei igual um sniper. Eu analisei essa operação assim, milimetricamente. Quando ela entrou, quando vocês entraram, eu já tinha entrado nela, ó, lá em cima. Quando vocês estavam entrando, eu já estava com minha pirâmide quase pronta. Porque eu já estava vendo ela há mais tempo, né? E aí é os macaquinhos cegos, né? Eu não falo, eu não ouço, eu não vejo. Eu entro na minha operação e deixo o pau quebrar. E falo para a galera, não esperem o André, com todo respeito, falar o que vocês têm que fazer. É vocês que têm que fazer. É vocês que têm que analisar. É vocês que têm que traçar o Fibonacci. É vocês que têm que fazer o estudo. É vocês que têm que fazer a bandeira. Porque vai acontecer do dia em que ele vai viajar, vai acontecer do dia em que ele vai tirar férias, vai acontecer do dia em que ele toma um stop e fecha a sala, vai acontecer o dia em que ele vai tomar sorvete e não vai estar aqui para validar as operações. Não, hoje mesmo. Olha esse exemplo dessa bandeira aí na hora do almoço, que eu estava conversando com as crianças e minha esposa. Olha aí, hoje. Eu vi essa bandeira, eu estava até conversando com o pessoal no chat, alguém perguntou, e aí, estão vendo um pivô de baixo? Eu falei, cara, isso é uma bandeira de alta. Olha o tamanho, olha o volume ridículo dela aí que veio se formando ao redor. Só que aí, minha esposa chegou com as crianças, foi almoçar e não entrei. Mas eu não entraria, porque o candle que rompeu não teve volume, foi ter volume depois. E aí eu vi, mas não quis entrar, infelizmente também não ia cumprir minha regra, né? Vamos lá. Vinícius Peixoto pergunta, você acha possível anular o lado emocional do trading, trabalhar para não oscilar tanto entre gains e loss no emocional? Tenho tentado não me desconcentrar tanto quando tenho um gain e não me deixar abalar tanto quando tenho um loss. Isso é possível? Não acho que seja, sabe? Tá? O André mesmo já contou histórias aí das tesourarias. Ele tem as reações dele aí ao vivo, cada um acho que já deve ter as suas reações em casa ou onde você estiver operando. Eu fico muito grilado quando eu tomo stop, às vezes mais ainda quando eu tomo um violino, né? Às vezes eu fico
muito contente quando eu tenho um gain. Então, ou seja, acho que não tem como a gente anular as emoções, né? O que você pode fazer é perceber o estado emocional e recuar, entendeu? Então, o que eu estou falando é o seguinte, eu tomei um loss grande e eu estou vendo que eu não vou operar mais porque eu vou cumprir minha regra. Então, eu tenho que tomar uma atitude. Ou eu fecho o profit, eu fecho a sala e vou embora. Ou então eu tiro a senha, ou eu deixo tudo aberto, me comprometo a não fazer. É uma questão de honra, de palavra. Como diz aqui em Goiás, o fio do bigode vale. Então aqui é o fio do bigode, você tem que honrar sua palavra. Ah, mas é difícil, vira e mexe, eu quebro a regra. É o cinto de segurança que eu falei mais cedo, a sua regra não está valendo, entendeu? Então, o que eu estou trabalhando com o terapeuta lá, né, o meu colega de faculdade, é justamente isso, trabalhar a regra e respeitar a regra. Né? Porque se ela não tiver fazendo efeito, não serve. Mas o emocional, eu acredito que não. Ele faz parte do ser humano, né? Comemorar as vitórias e as derrotas, ficar triste. Então, quem fala o contrário, eu acho que não está sendo sério, não está sendo honesto. Carlos Felipe pergunta, Weiler, o que vai te permitir aumentar sua meta lote? Legal, boa pergunta, eu ia falar isso. Eu falei para o André que eu estava pensando em mudar a regra do R$1.000 para um mini. Né? Como assim? Há muito tempo, e até eu gravei um vídeo com o Cassiano no YouTube falando sobre a planilha do crescimento do trader consistente, 2 mini para R$2.000, e assim você vai, toma um stop de 80, beleza, aquilo ali é Excel. Numericamente, você vai ficar milionário em 5 anos. Né? Mas e aí? É assim na realidade? Não se demonstrou assim na realidade. Né? Por quê? Porque ao aumentar de 1.000 para 2.000, eu senti um baque. Hoje eu tenho na conta, não tem que esconder isso de ninguém, tem 4.000 lá, né? 4.000 uns quebradinhos que eu vim de janeiro, começando com R$500 e estou aqui com os meus 4.000zinho. Alguém fala, pô, você multiplicou 8.000%. Aham. Vamos lá ver como é que tá os altos e baixos. Então é uma tragédia, né? Eu gostaria muito que fosse linear e bonito como está sendo esse mês, mas no começo foi difícil. Quando eu saí dos 2.000 chegar nos 4.000, meu amigo, ó, foi um rala emocional, um rala estratégico. Nesse mês difícil que nós pegamos nessa consolidação lazarenta do índice aí, ó, nesse triângulo diamante aí que a gente tomou stop adoidado aí. Mas graças a Deus está dando certo. Mas por que está dando certo? Né? O que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em manter até R$8.000 um mini. Porque aí quando eu chegar nos 8.000, meu lote padrão vai ser 2. Tá? Por quê? Porque aí um stop de 200 pontos, ou sei lá, um stop de 300 pontos com 2 mini, o que daria hoje R$120, numa conta de 8.000, não arranha ela não. Mas numa conta de 4, machuca. Numa conta de 2, machuca. Né? E aí eu estou pensando em usar esse padrão para mim. Entendeu? Vou manter meu lote inicial em um mini para 4.000, com possibilidade de piramidar até 5 minis. Piramidar, ok? Não é entrar de cara, não. E nem ficar recuperando estoque. Tá? Quando eu chegar nos 8, aí eu vou usar lote padrão de 2. E assim eu vou embora. Até lá eu não sei o que vai acontecer. Esse é meu plano. Né? Meu plano. Tomara que dê certo. Então eu vou aumentar o meu lote dessa forma. Tá? O Tancredo fala, eu tenho feito um teste psicológico para evitar o dia de fúria. Às vezes eu acordo, falo que não vou operar, apenas olhar. Eu fiz um teste semana passada, eu falei que não ia operar, apenas olhar. Às vezes temos ânsia de operar e fazer isso me ajuda a ser mais cauteloso. No dia que escolhi operar, porque os dias que escolhi não operar me ajuda a controlar. Bom, sabe o que eu faço isso? Eu faço isso no feriado. O dia que eu falo, não vou operar hoje. Vou viajar. Acho que todo mundo tinha que fazer isso. Essa dependência que a gente tem do mercado, ela é maligna. Ela é maligna, gera dependência. Né? Então, isso que o André faz aí de tirar a tarde e tomar sorvete,
tirar a tarde e não fazer nada, sabe? Ou vai estudar, ou, sei lá, vai para academia, vai nadar. Não, hoje eu não vou operar, entendeu? Eu acho que muito salutar. Eu fiz isso na sexta-feira, mas eu falhei. Até as 3 ou 4 horas, quando deu um sinal maravilhoso lá, eu tive que entrar na operação, porque, né, eu achei que valia a pena. Mas eu fiquei a sexta-feira inteira só olhando, fiquei na sala batendo papo com vocês, mas eu só olhei, não fiz nada, não fiz nada, né? Então eu acho que esse tipo de treinamento, né, de se prometer, hoje eu não vou fazer nada, ele é salutar, sim. Principalmente quando você fala que eu não vou fazer nada e nem faz mesmo, né? Vai fazer outra coisa, vai no cinema, vai, né? Já respondi a pergunta do Fabiano de como que eu vou aumentar contratos. O André pergunta se eu vou piramidar de 1 em 1 e dobro. Não, eu acrescento de 1 em 1. A primeira piramidada é a mais difícil, porque você vai dobrar o tamanho, né? Então, se você está com 1 e vai piramidar para 2, o seu preço médio vai para metade da sua posição. Então, se você está lá com 200 pontos, você piramida, o seu preço médio cai 100 pontos. Então, agora a distância do preço para o seu preço médio é só de 100 pontos. Isso, às vezes, pode atrapalhar o seu emocional. Mas o que você tem que fazer quando você faz preço médio? Você já tem que descer o stop. Então, você tem que fazer preço médio num lugar em que o stop deixe de ser o técnico inicial para ser já o stop já da pirâmide. Como o André falou, ele não pode, porque senão você vai estar estopando dobrado. Você quer explicar isso, André, para o rapaz? Sim, tirei do mute. Vamos lá. Tem um vídeo no YouTube, eu acho que tenho quase certeza que está no YouTube, mas se não tiver no YouTube, tem no portal da gente, que vocês podem assistir exatamente esse exemplo. Então o que acontece? Você fez uma entrada de, sei lá, deu aquela barra elefante enorme, beleza, você entrou. E o stop está lá no fundo da barra elefante. Stop de 300 pontos. Aí na sequência, vamos supor que logo na sequência já deu um gift. Porra, o gift, se eu entrasse pelo gift, eu ia botar o stop aonde? No gift, embaixo, sei lá, 60 pontos embaixo. Então, se eu faço uma pirâmide, e é uma pirâmide inclusive que a segunda entrada é muito perto da primeira, às vezes até no mesmo lugar, eu faço a segunda entrada, mas o stop já está onde? Está no gift. Então, se antes eu estava aceitando um stop, por exemplo, de 200 pontos, 300 pontos, com um contrato, agora eu estou aceitando um stop de 60 pontos com 2 contratos. Ou seja, se eu for estopado, eu vou perder menos ainda do que se eu estopasse só um contrato. Então, eu preciso ter, e eu gostei muito da palestra do Mário, de como ele chama esses triggers que dão as nossas entradas, que ele batizou isso de evento. Então eu gosto muito de comprar ou aumentar o lote. Eu tenho um evento que dá a primeira entrada e eu tenho um evento que dá a segunda. E todo evento a gente tem que ter o stop. Se o stop do segundo evento, né, eu consigo trazer para bem mais perto dessa segunda entrada, pô, eu não vou botar só da segunda entrada do stop, vou botar da segunda e da primeira. E às vezes, esse preço médio que eu estou fazendo sempre a favor da tendência, pô, o stop nesse segundo evento fica até mais barato do que do primeiro, com metade do lote, né, com o primeiro lotezinho só. Então é uma delícia. Quando a tendência de. Cara, grandes fortunas se fazem em dias de forte tendência, porque você entra e não tem ninguém indo contra você, e o negócio você vai piramidando, vai fazendo preço médio a favor, e o stop vai subindo barra e não volta até a mínima do que no anterior. E acabou, cara. Chega uma hora que se subiu 800 pontos, você é estopado no barra, só que você já está 5, 6 vezes o teu lote e você fez, sei lá, de 1.000 pontos, você pegou 500 no preço médio, só que em vez de pegar 1.000 pontos com um contrato, você fez 500 pontos com 5 contratos. Então você fez 2 vezes e meio que faria só com um contrato. Como? Piramidando. Tomou muito risco? Não. O stop, inclusive, ficou mais barato. É isso, é simples. Mas vocês precisam assistir esse vídeo que eu mostro, galera. É mandatório para o maior aproveitamento possível da sala vocês assistirem esses vídeos, porque num dia de como hoje, que a gente vai falando, estamos piramidando, ele fala, estou entrando piramidando, e o negócio está indo e, porra, e você, caralho, estou boiando, o que é piramidar? Piramidar? Cara, esquece, ninguém vai dar aula de piramidar no meio da operação, coisa andando. Então agora, se você já sabe, né, mas ainda está inseguro, vai ser a primeira vez, e a tendência está forte, a gente está piramidando, pô, você já consegue ir junto, né? Então, por favor, assistam os vídeos, galera.
Lá tá a receita do bolo. Lá no YouTube é só pesquisar dentro do YouTube por médio. Dentro do portal do André, lá do canal dele. Você achou no YouTube, então? Não, no YouTube tem. É só então tem. Eu a subi pro pessoa YouTube. entrar. É só a pessoa entrar e na lupinha lá da pesquisa digitar médio e acha. Tá lá o vídeo. Que isso era uma aula que foi dada aqui dentro e eu não botava no YouTube, mas eu acabei botando porque ajuda bastante. Acho muito legal. É no curso de 50 horas, mas você colocou lá como bônus, como free. Isso, eu botei no YouTube porque para compartilhar com o máximo de gente, porque primeiro, a galera só faz preço médio ao contrário. Engraçado que a quantidade de feedback que eu recebo, puta, que legal, não sabia desse. Quer dizer, um negócio tão óbvio, para mim é um negócio tão óbvio, uma quantidade de gente que não sabia que preço médio se faz assim, que o pessoal associava preço médio a aumentar o lote contra você, né, para recuperar um loss mais rápido, que é insano isso, não faz sentido. Bom, deixa eu tentar ser mais rápido, né? Olha só, o Everton pergunta, Weyler, como você planejou a meta diária de gain? A minha meta de 200 pontos é uma meta plausível, né? Eu acho que é no feeling, não tem uma explicação, uma explicação técnica, né? É uma regra meio do feeling. Então, posso comentar um pouco esse 200 pontos? Por que eu mesmo sempre falo 200 pontos? Não sei até se de repente eu que te influenciei com esses 200 pontos há um ano e meio atrás. Qual é o lote padrão para operar? É 20 contratos cheios. 20 contratos cheios, 200 pontos, faz as contas. Quanto dá? 4 mil reais. Porra, 4 mil reais, meu. Se eu não ficar satisfeito com 4 mil reais, é porque eu tô doente. Tô doente na cabeça. Se eu não ficar. E detalhe, 200 pontos às vezes dá em 10 minutos, 15 minutos. Pô, ganhar 4 mil reais em 15 minutos, se você entra direitinho na tendência, etc. Então, por isso que eu falo, gente, tenta trabalhar com 200 pontos, porque um dia você vai estar operando 20 cheios ou 100 minis, tá? Que seja daqui a um ano, 5 anos, que seja, uma universidade, olha o tempo que você leva para se formar e ganhar dinheiro para valer depois de formado, quer dizer, se você se forma em 5 anos, para ganhar dinheiro talvez demore mais outros 10. Mas vamos supor que você sai da faculdade já ganhando 4 mil reais por dia. Olha que coisa linda. Não pode ter pressa, não pode ter pressa. Mas trabalhar com disciplina para pegar 200 pontos. Mas é claro, se o mercado está andando mais, para que você vai sair, né? Deixa correr, deixa correr. Assim, eu fiz uma estatística no ano passado, já falei dela aqui. Eu fiz 550 trades no ano todo, 2018. E aí eu exportei para o Excel e eu acho que todo mundo devia fazer isso, né? Know your numbers. Então eu transportei para o Excel e falei, vamos ver aqui quantas operações de 1.000 pontos eu fiz. Então tinha lá de 500 a 1.000 pontos, tinha, sei lá, 30 operações, eram poucas, de 500 a 1.000 pontos. Depois de 350 a 500, tinha lá, sei, 80 operações. Depois de 150 a 350, tinha mais de 200 e tantas operações, ou seja, 60% era de 150 a 350. E o resto era operação pequena ou stop. Então, o que eu percebi? Eu percebi que na média dos movimentos que eu peguei isso aí, 250, 350. Então, essa minha meta, ela é a meta da Dilma, ela é uma meta que se eu chegar na meta, eu dobro a meta, entendeu? Então, eu nunca saio com 200 pontos, mas eu fico satisfeito se no barra ou no trade como um todo, eu saio lá com uma meta e meia, né? E beleza, é isso. Entendeu? Ontem, por exemplo, eu fiz 2 trades, um deu acho que 180 pontos, o outro deu mais uns caraminguá, eu sei que eu saí com 400 pontos no geral. Beleza, em 2 trades do meta dobrada, encerrei o dia. Mas aí o Bocó foi fazer um trade no final, tomei o stop e saí só com uma meta. Paciência, né? O Peterson, eu fico muito abalado quando tomo uma sequência de stops, ou quando bato a meta, ou faço um bom trade, parece que eu não fico feliz o bastante. Você passou por isso? Sequência de stops, eu chamo de dia de fúria, né? Então, assim, hoje eu não aceito mais do que um. Mas no mesmo dia, você tomar sequência de 3, assim, eu já acho exagerado. A pessoa tem que parar.
E quando eu digo parar, é parar, levantar, né? Vai dar um passeio, volta mais tarde, né? Toma um banho, sabe? Dá uma desopilada, dá uma desanuviada na cabeça e depois volta, porque aí você então consegue enxergar o gráfico com mais clareza, né? Se você tentar ficar naquela de operar para recuperar, você vai só aumentar essa sequência de stops. E sequência de stop é o quê? Consolidação. Se nosso trade system é seguidor de tendência, o que é uma sequência de stop? Consolidação. Então sai fora. Hoje, por exemplo, acho que a gente só conseguiu pegar esse movimento porque a gente definiu que estava em consolidação, que tinha que esperar sair da massa, romper a máxima para entrar. E foi o que a gente fez. Quer dizer, aí rompeu a máxima com volume, deixou uma sombrinha. Pô, se romper essa sombra, a gente entra. Padrão Pablito. Na sequência, deixou um gift. Falei, se romper esse gift e romper também o Fibro de 50, né? Que foi o que eu tinha segurado. Piramida. Foi o que eu fiz. E foi embora. E deu esse resultado lindo. Mas se eu, por exemplo, fico tentando operar ali dentro, de repente toma 3, 4 stops, não ia entrar nesse trade. Por quê? Eu já estava machucado, já estava hesitando, já ia estar inseguro. Então, cara, se a gente está operando um trade system, se a gente não está saindo do trade system, se a gente está dentro do trade system, cara, tomou um stop, pô, não é normal, deve ser consolidação. Marca topo fundo e esquece, espera sair. O Eduardo Chiaparini fala o seguinte: Weiler, consegui em 89 operações com muito esforço e estudo afinar a parte técnica do meu trade system, os gatilhos, os filtros, os horários. Porém, o meu manejo de risco ainda é pobre, pois algumas entradas do stop técnico é caro e o alvo não é do mesmo tamanho, mas menor. Já tive péssimas experiências nesses 89 trades com stops curtos e não quero voltá-los, a menos que haja contexto. O que recomenda? Como minimizar a perda e desequilibrar a equação? Bom, aqui é o seguinte, o Oliver Velez e o Rolf, né, não sei se sabendo um do outro, mas em contextos diferentes, eles falam o seguinte, e o Mark Douglas, eu acho que tudo nasceu aí, analise a sua operação numa sequência de trades, né, foi o que você fez, e o Oliver fala de 20 em 20, analisa 20, vê o que você fez, se o que você detectou que melhorou, que piorou, atingiu o objetivo ou não, e assim você mexe um tiquinho, anda mais 20, e assim você vai. O que eu fiz? Eu analisei o passado, né? Então eu peguei, o Rolf tem até uma tarefinha, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Fazer um merchan, fazer um merchan do Rolf aqui. Olha só, isso aqui são as minhas tarefinhas do curso dele. Vou mostrar para vocês aqui. Não vai dar para ler porque está manuscrito, mas aqui, ó, isso aqui é tarefinha. Tudo tarefinha do curso dele, que ele vai pedindo as informações e você tem que dar. Olha a segunda lição. System Optimization. Te lembra alguma coisa? Olha só. Tarefinha, bicho. Tarefinha, semana inteira de tarefinha. Ele só libera uma aula por semana. Não adianta querer assistir na correria. O cara é alemão. Isso aqui é o quê? Olha só. Cultura de sucesso. Tarefinha, mais tarefinha. Cara, recomendo demais que vocês façam esse curso. Ele custa $240. Ele não sobrepõe aquilo que o André fala, então não vai atrapalhar vocês em nada. Ele não ensina nada de análise técnica, tem nada a ver. Isso aqui é só aqui, ó. Mente. Aqui, ó, para você. Goal setting done differently. Definindo alvos feito de forma diferente. Cara, ele vai fazer você pensar. A minha evolução do meu trade system, a evolução do meu trade system veio desse curso. Olha só, estou na lição 15. Olha a lição número 15. Lembrei do Ayrton Senna. Process Driven. Dirigido pelo processo. Quem que ensina isso mesmo? O que você fala, André, sobre o processo? Você lembra? O processo é a parte mais importante. Você tem que ser apaixonado pelo processo, porque tem que ser apaixonado pelo processo. Dá trabalho e é chato, então se você não for apaixonado, cara, esquece, você não vai fazer. E conforme você se apaixone, vai deixar de ser chato, vai ser prazeroso, porque ali você vai se conhecer, vai aprender pra caralho. E a parte de operacional, de executar a ordem no pregão, é a parte mais burocrática e, claro, é onde a gente vai ganhar dinheiro, mas é a parte da ponta do processo.
O processo tem todo um histórico anterior que vai permitir você entrar nas operações corretas com maior taxa de probabilidade. Como eu sempre falo, né, o melhor livro de análise técnica é o seu diário. E como eu falo toda sexta-feira, se você está com gain, show de bola, aproveita o final de semana para descansar, que não é dia de estudar. Se você está com loss, você não adianta falar num estúdio. Todo mundo quer estudar para saber aonde está o loss. Então o que eu falo? Não lê nenhum livro, nem vê nenhum vídeo, muito menos os meus, porque já ficam a semana inteira comigo. Cara, vai olhar o teu diário. As respostas estão lá. E isso faz parte do processo. Registrar e levantar as informações para descobrir onde estão os erros, para não voltar a cometê-los. É burocrático? É burocrático? É. Mas como que se ganha dinheiro? Entendeu? Toda profissão é assim. Toda profissão é assim. Eu acho que nossa sala, né, aquele dia que você fez a pesquisa de taxa de faixa de idades, tem um pessoal bem experiente ali na casa dos 30, dos 40, mas tem muita gente nova. Eu tenho 42, né? Eu tenho 20 anos de carreira. Comecei aos 20. Entendeu? Já contei a minha história aqui também. Então, engraçado, eu estava falando até isso para um rapaz que veio me perguntar sobre trade. Hoje eu olho uma petição, André, eu corrijo dezenas de petições de alunos por dia. Eu olho uma petição de um aluno, é blink. Eu olho, eu sei que está errado, não está certo. É igual a gente está tentando fazer com gráfico. É olhar e ver quando está certo e quando está errado. Você adquire essa experiência. Mas como? Como? Estudando. Às vezes a gente até acha que é feeling, mas não é feeling. Isso está no inconsciente. Isso vem naturalmente. Cara, não vou entrar aqui não, vai dar merda. Não vou entrar. Isso vai dar errado. Ah, é feeling? Não, não é feeling. De repente, há experiências passadas que aquele tipo de entrada me deu loss e eu não, sabe? E vem, isso brota espontaneamente. Pois é, então, recomendo para quem tiver condições esse curso, tá? Ele é um curso de 20 semanas. 20 semanas, tá? Tararam. Vamos ver aqui mais perguntas. Ele é todo gravado, ou é Ele é presencial? gravado. Não, ele é gravado. Tá. São aulas de 15 a 30 minutos. São 20 aulas, com 20 tarefinhas. Você não passa para a próxima aula se não fizer a tarefinha. Show, e o hein? importante é a tarefinha, não é o vídeo. O vídeo instrui, mas a tarefinha que mostra quem você é. Aí que o bicho pega. Você se enxerga dando as mancadas e o cara te expõe, porque a pergunta que ele faz te expõe. E aí você tem que ser honesto. Entendeu? É fantástico. Me mudou demais esse curso. Aliás, eu tô atrasado. Tem 2 semanas que eu tô amarrado numa lição e preciso terminar ela. O Felipe Duarte pergunta, Weiler, tem dias que dá 1 ou 2 entradas só pelo Trade System. Se eu perco a entrada, sinto que é um dia perdido. Como você lida com isso? Você já respondeu, é um dia perdido. Tá bom. Passou o ônibus, passou o busão. Passou o 233. Paciência, né? A gente tem que lidar com isso. Nós não podemos ser escravos desse mercado. Acho que talvez uma das coisas que eu estou construindo e ainda não construí é essa noção de que eu não posso ser escravo disso. O dia que não tem jeito de eu operar, não tem. Não tem. Paciência. Como que eu vou viajar? Eu vou ficar 15 dias em Abu Dhabi, em novembro, viu, André? Inclusive, Legal. quero pedir misericordiosamente para os meus colegas de sala, para a nossa confraternização ser na segunda quinzena de novembro? 10%, que eu vou ficar 15 dias fora. Tá. Viajando lá para os Emirados. Então, a gente tem que estar disposto a isso. O André fala, tem mercado todo dia o sinal acontece. Sabe uma coisa que você vai dar descanso para vocês? Você mesmo respondeu, todo dia dá sinal. Todo dia dá sinal. 1 ou 2 vezes ou 3 dá sinal. E aí é só saber entrar nele. Perdeu, você acabou de responder a sua própria pergunta, já foi. Não vai dar outro. Provavelmente dê, talvez não dê, né? Então, é tolice tentar forçar uma entrada para pegar a migalha. Ou então, uma alternativa, não sei se é válido falar isso, porque de repente posso atrapalhar vocês. Mas vamos lá. Quando a tendência é forte, pode não dar um sinal de início de tendência para vocês entrarem, né? Dar o trigger. Mas tem os sinais de continuação. Né? O que não pode
de repente, em plena tendência de alta, ficar procurando venda, porque perdeu o início da tendência, ficar procurando reversão, né? Mas se der um padrão de continuação, é a continuação da tendência. E nisso que eu acho que Fibonacci ajuda bastante, porque no momento que você vislumbra um alvo longe, você fala, bom, ainda está longe para ir, então dá para entrar ainda atrasado. Mas, lembrando, se perdeu a entrada, o sinal correto pelo Trade System, aquele que dá momento, que dá volume, que bate na média e reverte, rompe a bandeira, tem que botar isso no diário e falar, cara, por que eu hesitei? Às vezes eu estava no banheiro, estava olhando o Facebook quando não devia, tinha que estar olhando para o gráfico. Mas tem que registrar, saber por que você hesitou? Ah, não, fiquei com medo porque tomei um stop antes. Então isso já puxa de tabela aquilo que eu sempre falo. Por que eu não gosto de operar antes das 10? Mesmo que eu tenha uma taxa de 50% de acerto, e quando eu ganho 2, 3 vezes mais. Porque, de repente, é o que o Ele falou do Know Your Fucking Numbers. Não adianta eu comparar todas as entradas que eu fiz antes das 10 para ver se no final deu lucro depois de um ano. O que eu tenho que olhar é, todas as vezes que eu tomei stop antes das 10, um ou dois stop antes das 10, como é que foi meu resto do dia? De repente eu prejudiquei o resto do dia inteiro, deixei ele pegar 500 pontos, 600 pontos, de repente comecei um dia de fúria e perdi mais ainda depois desses dois stops, porque eu fiquei agoniado para recuperar. Então a coisa é muito mais complexa do que simplesmente fazer a soma no Excel. Você tem que explorar os seus números, torcer eles, apertar aqui e ali, porque às vezes o buraco é mais embaixo, tipo o que ele fez agora com relação a identificar que a maior parte dos trades deles são de 250 pontos, 300 pontos, né? Cara, vocês têm que saber isso. Então, o diário dele, que inclusive foi o que provocou essa palestra, que é o outro vídeo que vocês têm que assistir, cara, tem que fazer, tem que gostar do processo, tem que levar isso a sério, que esse é o caminho, não tem outro. Não tem outro. Exatamente. O Pablo pergunta se eu tenho o livro do Rolf. Recomendo, tem, eu comprei o livro, chegou para mim. Recomendo. É um livro simples, mas com muito conteúdo interessante. Resta saber se você vai seguir os setups que ele ensina. Então, você é uma pessoa madura. Você tem que ler o livro e ver o que te serve e o que não te serve, né? Livro é livro. Ele acrescenta coisas boas, acrescenta coisas ruins. Ó, só um parênteses aí para corroborar o que ele tá falando. A minha série Price Action tem uma porrada de coisa que é de insight do Trade Site que é dele e que ele botou nesse livro, tá, galera? Eu boto lá o crédito. Eu não faço nada sem dar crédito. Quando alguém me inspira em alguma coisa, eu sempre boto crédito. Se vocês olharem minha série Price Action, tem vários módulos que tem lá fonte, inspiração, Trade Site, que é do Rolf. É um material de primeira qualidade. Ele tá aqui confirmando. Novo. Novinho, cara. Acabou de casar agora, ele ia vir pro Brasil ano passado, a gente ia fazer um treinamento junto, só que ele casou em setembro. Eu deixei isso para esse ano. Só que inclusive ele tá me chamando no Skype por causa disso, para fechar essa data, para ele vir aqui fazer um treinamento pra gente. O Rafael Esquiava, aproveitando a questão do Trade Site, não é o curso regular dele, né? Ele tem um curso de Forex, ele tem um curso de Supply and Demand, que é um curso que ele aborda a questão de oferta e procura, né? Mas é o curso Ultimate Mental Edge. É um curso sobre psicologia, né? Psicologia do trading, tá? É um curso que tá no site dele, ok? O Paulo Henrique fala, o livro Ferramentas Mentais para Traders também tem uma maneira interessantíssima. Eu não gosto. Sinceramente, esse livro eu li e não gostei dele. Assim como eu não gostei do livro do Bigelow, acho que do Martin Pring. Não, Martin Pring é impossível você não ter gostado, não é possível. Psicologia, aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, o da psicologia dele. Não gostei desse livro. De jeito nenhum. Ah, isso eu gostei. Mas não gostei. Não é o melhor, tem coisa melhor, cara. O indicador dele lá, achei muito estelionatário, não gostei não. Ah, mas o análise técnica explicada compensa esse, vai. Aliás, assim, eu sou muito crítico, André, com o livro. Eu podia arrancar assim, quase umas 200 páginas do livro dele e jogar fora, que é um que ele fica falando só do indicador lá, que não serve para nada. A parte técnica que é boa, né?
Agora deixa eu mostrar umas preciosidades aqui que eu tenho. Só um segundinho. Galera, eu 5 horas vou virar abóbora, tá? Preencha um pool para poder fechar o pool, tá? Ah, já tem 100% preenchido. Espera aí, deixa eu preencher. Ah, beleza. Falta alguém aí para preencher? Já vou até fazer uma prévia aqui. Eu não tenho como preencher, que agora eu tô como palestrante, não sei. Tá. Ah, porque eu não botei o palestrante para preencher. Outra coisa, Weyler, eu vou pegar meu filho e eu tenho aquele compromisso depois e eu só volto lá pelas 9 horas, 8h30, 9 horas. Eu vou ter que parar a gravação. Não, você pode continuar falando com a galera, só que eu vou encerrar a gravação, tá? Exatamente. Isso. Beleza. Aí você continua aí, a sala fica aberta para vocês à vontade. Aí você fica até as 9 se quiser, se tiver, se tiver fôlego para isso. Da aula, eu saio 6 horas. Então, beleza. Então, às 17 eu encerro a gravação e essa 1 hora não vai estar sendo gravado. Então, até se você quiser entrar em temas mais sensíveis que você não quer ver expostos no YouTube, nem que fique no portal, naquela linha, né? O que acontece em Las Vegas morre em Las Vegas, aí você fica à vontade para tocar da maneira como você achar melhor. Beleza. Não, só mostrar umas preciosidades minhas aqui, ó. Ah, esse eu tenho, maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui custou chegar, mas chegou. Não tem mais para vender. São os editoriais originais do que saiu no Wall Street Journal. Pois é. E tem esse aqui, que é igualzinho o seu. Que esse é o princípio de Dow escrito em 1932, né, pelo Robert Reyer. Esse aqui é relíquia. Esse é a teoria de Dow mesmo, né, conforme foi compilado depois da morte de Charles Dow. O anterior que o Weyler mostrou são os artigos escritos pelo Charles Dow, que publicava no Wall Street Journal no início do século XX e que viraram depois a teoria de Dow compilada, que é naquele outro livrinho menor, pelo Reyer em 1932. Tá? Esses dois aí, gente, puta, cara, é um must have aí para quem quer ser profissional na área. Bom, beleza. Vamos lá. Alguém perguntando se tem em português. Eu imagino que é o curso. Não é em português, é em inglês. O Pablo Vinícius falou: comprei um homem para qualquer mercado por conta do seu feedback. Beleza. Nossa, até me assustei com esse comentário. Eu comprei um homem, eu falei, caraca, meu. Não, comprei. Ele abriu parênteses, abriu a. Comprei um homem para qualquer mercado, fecha aspas, por conta do seu feedback no Instagram. Beleza, o livro é ótimo, tá até aqui. Aliás, galera, deixa eu fazer um merchan da minha biblioteca para vocês. Eu divido minha biblioteca em 4 partes, que é análise técnica, assuntos gerais de mercado, psicologia e agora estou estudando também matemática e probabilidade, estatística, etc. Então, eu comprei uns livros, inclusive o Rolf que indicou, um deles é esse aqui, ó. É livro motivacional do criador da Nike, né? Não li ainda, não sei o que se trata, mas indicação do Rolf, esse livro, tá? Interessante, não li, não sei como é que é, mas agora eu vou Deixa eu até aproveitar que você está falando de livros, Weyler, uma coisa que eu estou querendo fazer que eu ainda não fiz, né, que foi eu comentei com vocês, comentei não, semana passada eu reprogramei todos os meus alarmes do Profit Chart, né, que eu já tinha antes e que eu tirei, sei lá, 1 ano e meio atrás, porque ficava apitando de 5 minutos. E eu quero recolocar, eu coloquei esse alarme de volta. Qual o objetivo disso? Só olhar o gráfico de 5 minutos por 15, 20 segundos e definir se a gente vai entrar ou não. Os outros 5 minutos, até o próximo fechamento de candle, não tenho que olhar. Por que eu quero fazer isso? Para voltar a ler mais, ler compulsivamente como antes. E eu sugeriria, né, eu fazendo isso, eu não vou ficar olhando o chat, ficar tirando dúvidas, às vezes são dúvidas que vocês podiam, por conta própria, resolver, né, se assistisse os vídeos e tudo mais. Mas, pô, vamos todo mundo aproveitar essas 8 horas de pregão. Imagina quantos livros a gente não leria num ano se entre cada fechamento de candle, né, a gente, em vez de ficar olhando o gráfico que, pelo trade system, a gente não entra enquanto o candle não fechar, imagina quantos livros a gente leria em um ano operando 7, 6 horas por dia. É uma enormidade. E o que isso vai trazer de riqueza de conhecimento, e conhecimento é poder que vai virar dinheiro na mão de vocês, é uma enormidade.
Eu acho que esse é o próximo passo aqui no projeto, é tentar estimular todo mundo à leitura. Leitura, leitura, leitura. E quem não entende inglês tem que correr atrás, porque qualquer profissão no mundo, pô, inglês é mandatório, não vai ser diferente da nossa. Os melhores livros estão em inglês. E o inglês é fácil de ler, inglês técnico. A gente não está falando de gíria, de romance, de nada. É inglês técnico, é super fácil. Então vamos ficar minha sugestão aí da gente ficar lendo enquanto a gente está operando e só olhar o gráfico quando meu alarme aqui disparar. Que vocês estavam reclamando esses dias que fazia barulho. Então, assim, eu estou separando uns livros que eu não li ainda. Esse aqui eu acho que todo mundo conhece, que é o da crise de 2008, né? Que é a jogada... Big Short. Big É, Shot, do Michael Lewis. Então é esse aqui. Todo na fila. Esse aqui acho que foi o André que indicou. Salve quem puder. Muito bom, muito bom. Inclusive eu reli ele de novo uns trechos agora em janeiro para fevereiro. Tá na fila. Um que eu vi na timeline do William Marx. Esse aqui, ó, Sob Pressão. Não sei o que se trata, mas... Esse eu não conheço. Comprei pela indicação dele. E tem outros do Michael Gladwell. Tem o Obrigatório. Então deixa eu só mostrar para você. Cadê? Minha câmera tá aparecendo aí para vocês, não? Tá. Então deixa eu mostrar o que chegou ontem para mim a caixa quando cheguei de São Paulo. Eu não ia nem comentar porque, pô, tem tanto livro que o meu tá na fila que eu não queria comentar com vocês. Tá tudo lacrado ainda, ó. Tá aqui do lado na minha mesa. Primeiro, Olha aqui. Chegou ontem. The Daily Trading Coach, ó. Daily Trade Coach. Os dois do último Nobel de Finanças Comportamentais, o Richard Thaler, ó. Nudge e Misbehaving, tá? Esse aqui que é um vídeo que eu postei em dezembro, Arrume Sua Cama, daquele contra-almirante dos Fuzileiros Navais. E mais outros dois que não sei, não tem muito a ver com trade, mas eu achei legal, né? Que é, por exemplo, o Positivamente Irracional, os benefícios inesperados de desafiar a lógica em todos os aspectos de nossas vidas, um best-seller, tá? Então é isso, galera. O Ele tá dando exemplo aí para vocês de livros que ele tá comprando, que ele já leu, que estão na fila. Cara, eu recomendo todo mundo seguir o mesmo caminho dele. Segue o baile aí, Ele, desculpa. Não, tranquilo. Eu só queria que você comentasse esse aqui, ó. Nossa, esse livro aí eu já li 9 vezes. Esse livro é o livro que eu me prometi ler uma vez por ano. Como eu sou trader há 17 anos, eu estou devendo 8 leituras dele. Porque a cada ano, cara, você aprende coisas novas. Ou você relembra coisas que está nesse livro. Esse livro é a biografia do maior trader de todos os tempos, do Jesse Livermore. Aquele sujeito, né, que infelizmente quebrou 3 vezes. Na verdade, quebrou 4 vezes. Na quarta se matou. Ele não conseguiu se adaptar muito bem ao mercado, o bull market espetacular pós Segunda Guerra, né? Acho que pós Segunda Guerra, mas ele sempre foi um cara que operou muito bem vendido, mas também operava comprado, mas acho que errou a mão aí nas vendas dele depois na quarta vez que quebrou e acabou se suicidando. Mas independente desse histórico, ele começou muito novinho, garoto, e se transformou numa referência mundial para todos os traders. E se você ler o livro dele, vocês vão perceber que ele não era um grafista. Não era um grafista. Podia até não saber teoria de Down, mas era um grafista. Né? Eu até tenho um artigo publicado em alguns blogs onde eu falo: Jesse Livermore era um analista técnico? Sim, porque ele comprava rompimentos de resistência, ele testava a resistência, botava ordem, botava um pezinho para ver se rompia, se não ia, se depois rompesse entrava fluxo, né? Então é um livro que a gente aprende a cada leitura, porque até o nosso processo, nosso aprendizado, ele vai evoluindo com o tempo. Então coisas que não chamaram atenção, porque talvez não era o momento de se aprender a fazer aquilo, ou aqueles erros dele são erros que você ainda não cometeu, ou você está cometendo tantos erros que aquele erro é mais um, né? Mas conforme você vai lendo os erros dele, os acertos, a maneira como ele se comporta com relação à notícia, a dicas, às pessoas ao seu redor, cara, é brilhante. Esse livro aí, infelizmente está esgotado, mas é de domínio público, tem um PDF aí para quem quiser, tá? André, então são 5. Se você quiser encerrar a gravação, acabou de tocar o Close Bell. Estou encerrando aqui, Willer. Bom, antes de eu encerrar, deixa eu agradecer você publicamente. Obrigado mais uma vez pela paciência de estar comigo aí há quanto tempo? Desde janeiro de 2017, 1 ano e meio.
Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança, obrigado pela amizade. Cara, obrigado por tudo. Estar aqui junto comigo é uma grande honra. Eu sempre falo que conquistar a confiança de vocês é uma responsabilidade enorme. E pessoa sênior como você só me faz me sentir mais compromissado e mais honrado por isso. Então, super obrigado. E obrigado por fazer parte do time. E a gente está desenvolvendo esse trabalho de coworking com a galera, de pegar essas pessoas que já estão no projeto há algum tempo, que tem muito para ensinar, né? Que tem outra maneira de operar, outra maneira de ver o mercado, com certeza vão dar outra visão, às vezes até passar coisas que eu mesmo, sabe, nunca me atentei, nunca percebi, nunca vi, e é uma visão nova. Então, puta, super obrigado aí pela aulona que você deu hoje, cara. Não, eu quero agradecer também, André, a oportunidade, e eu estou sempre disponível, né, encaixando na minha agenda, eu estou disponível para falar. Os assuntos sempre estão mudando, sempre estão aparecendo coisas novas. Nesse processo de crescimento individual e grupal, coletivo, é sempre bom estar, né, como você fala, fazendo um freio de arrumação, você Sim. faz o freio de arrumação como professor. De cá a gente, né, tá recebendo essa informação e processando o que você ensina e o que você passa. Né? Então, acho que é importante, estou à disposição sempre para voltar. E eu acho que isso vai ficando gravado. Acho que no futuro a gente vai vendo depois o tanto que as coisas mudaram. Né? Eu espero. Exatamente. Enquanto a gente ainda se desenvolveu mais, né? Quando a gente acha que já desenvolveu o suficiente, nossa, a gente está no início da jornada ainda. Eu me acho que eu ainda tenho tanta coisa para aprender ainda, com Pois é, eu 17 acho que anos. quando nós gravarmos outro daqui mais um tanto, nós vamos estar certamente no outro nível, né? Eu Não, e agradeço. preferencialmente você não vai estar só com esses 4 mil na conta, quem sabe já está com 40, 80, né? Esses 4 mil, André, é dinheiro Não, é dinheiro final. de pinga, mas, cara, mas você está crescendo ele a partir de 500. Então aqueles 8 mil% é válido sim. Você cresceu aquilo. Você fez crescer o bolo, né? Isso é do caralho, meu. É o que eu falei com vocês, né? Às vezes eu fico assim, eu quero mostrar uma boleta de 100 mil reais para causar em rede social, para todo mundo ver que eu sou um puta trader. Negativo, meu. Ser puta trader não é botar 100 mil numa boleta. Ser puta trader é de repente mostrar que você acertou 100 trades seguidos sem tomar stop. De repente você até ganhou menos, não ganhou menos 100 mil, mas você mostrou uma consistência, uma disciplina. Isso é muito mais importante. Né? E você está mostrando isso, você está desenvolvendo isso depois de dar cabeçada, voltar, zerar, começar de novo e está investindo em conhecimento, aprender. Porra, cara, caralho, show de bola. E eu acho que é isso que a galera tem que fazer. Sim. É isso. Vocês que estão aqui no projeto 10% têm que fazer é isso. Esquece essa história de ganhar dinheiro. Agora não é a hora. Vocês estão sentados no primeiro período do banco da faculdade. Isso aí. Você não vai operar a cabeça de um sujeito no primeiro ano de medicina. Não vai. Estão anatomia, estão brincando com cadáver ainda. A gente está aprendendo ainda. Então, o pessoal é muito ansioso, muito imediatista. Né? E o tanto de livro que tem para ler, o tanto de conhecimento para adquirir. Eu me considero longe ainda e já caminhei um tanto, mas ainda estou longe. Não, é Tô longe. desesperador a quantidade de conhecimento que eu tenho nesses livros que eu ainda não li. Bate um desespero, de sensação que de repente eu nunca vou conseguir ler todos eles e que, que deve ter de informação útil que eu possa utilizar no dia a dia, né? Aquilo que o Humberto Eco falava, um outro tarado por bibliotecas, um cara que tinha 80 mil livros numa biblioteca, 40 mil em outra, ele falava o conceito de antibiblioteca, né? Que é muito mais importante o conceito de biblioteca. O antibiblioteca é tudo aquilo que você ainda não leu e que você ainda vai ler, né? Que era a resposta que ele dava quando perguntava: você já leu tudo? Não. Mas é isso que eu quero ler, é isso que define a pessoa, o que ele já leu, mas também o que ele ainda vai ler, o que está na fila aí, como o Euler colocou. Beleza. Bom, então isso lá buscar meu filhote, que eu tenho um compromisso na sequência. Aí, já Vou encerrou? encerrar a gravação, não, estou encerrando agora. O Euler continua com vocês até 18 horas, tá? A sala fica para vocês aí à vontade. E amanhã, entre 8h15 e 8h30, morning call comigo. Mais uma vez a gente se encontra e vamos ver como é que fechou esse BOV, como é que fechou o dólar, etc. Para montar um planejamento para amanhã, como a gente fez ontem, hoje, que está dando super certo esse planejamento, tá bom? Abraço, galera. Até amanhã. Falou.